Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2401. Você sabe onde podemos encontrar o Conselho Abissal? Yuan olhou para a governante suprema Dena com uma sobrancelha erguida, imaginando que tipo de conexão ela tinha com essa organização obscura. Eu tive um encontro com eles antes, ela disse, quase como se pudesse ler sua mente. No entanto, não sei se eles ainda estarão no mesmo lugar. Nós saberemos quando chegarmos lá, disse Yuan. Onde podemos ir para encontrá-los? Montanha dos Cadáveres, ela disse. Yuan estava familiarizado com esta localização, mas nunca a visitou pessoalmente antes. Eu queria visitar aquele lugar no passado, mas nunca tive a chance, ele comentou. Montanha dos Cadáveres, hein? Felizmente não é longe. Leve suspirou. Mas é tão perigoso quanto o Vale Carmesim privado, já que os abandonados gostam de se esconder lá. Yuan sabia disso. Quando Tian Shenil visitou da última vez, ele ouvirá dizer que muitos abandonados preferiam o terreno vasto e traiçoeiro da montanha, o que tornava mais fácil para eles permanecerem escondidos, e ele tinha planejado visitar para caçá-los. Mas, infelizmente, ele nunca teve a chance. Vamos! Yuan e seu grupo deixaram a cidade logo depois e começaram sua jornada para a Montanha dos Cadáveres. Enquanto isso, um grande grupo de demônios se reuniu na Ravina da Perdição. A governante suprema estava certa. Há sinais do poder dela sendo usado aqui. Aquela mulher realmente escapou do Vale Carmesim privado. Oh meu Deus, pensar que aquela vadia louca está fora do Vale Carmesim privado novamente. Isso é um pesadelo total. De repente, esses demônios sentiram uma presença poderosa descendo sobre eles. E não era nada menos que a Rainha Espectro da Perdição. O que os lacaios da governante suprema estão fazendo no meu território? A Rainha Espectro da Perdição questionou-os com um exército de espectros do abismo ao seu lado. Rainha Espectro da Perdição. Nós não estamos aqui para causar problemas. Estamos aqui sob o comando da governante suprema para investigar um determinado indivíduo. E tenho certeza de que você tem informações que nos ajudarão. E como você tem tanta certeza de que eu tenho tal informação? A Rainha Espectro da Perdição indagou. Como governante desta terra, não há como você não notar alguém causando tal perturbação aqui. Por favor, ajude-nos. Nós só queremos saber sobre o indivíduo que esteve aqui. A Rainha Espectro da Perdição zombou. Digamos que eu tenha tal informação. Por que diabos eu deveria ajudá-los? Eu também não tenho nenhuma obrigação de ajudar a governante suprema. Claro, não estamos pedindo que você ajude de graça. Se você nos ajudar, a governante suprema definitivamente o recompensará generosamente. A Rainha Espectro da Perdição ficou em silêncio por um minuto antes de responder, se me lembro corretamente. A governante suprema tem um certo tesouro em sua posse chamado Joia Espectral. Se ele me der esse tesouro, direi tudo o que sei. Isso, nós repassaremos suas exigências à governante suprema. Algum tempo depois, Rainha Espectro da Perdição, a governante suprema concordou com suas exigências. Se você nos disser tudo o que sabe, ele lhe dará a joia espectral. No entanto, suas informações devem ser realmente úteis e reais. Nesse caso, perguntem. Responderei o melhor que puder com meu conhecimento, ela disse. Uma mulher pequena com cerca desta altura com cabelos e olhos carmesins apareceu aqui nos últimos anos? Sim, houve alguém assim. O grupo de demônios tremeu após ouvir a Rainha Espectro da Perdição confirmar a presença da governante suprema Dena. Mesmo que já tivessem certeza de que ela havia escapado do Vale Carmesim privado, tê-lo confirmado era outra história. Ela estava sozinha? Ou ela tinha companhia? Havia 2 outros indivíduos com ela. Você pode descrevê-los? A Rainha Espectro da Perdição procedeu a descrever a aparência de Levi e Yuan. Ela está sendo seguida por 2 deuses falsos de primeiro nível? Os demônios ficaram confusos com esta informação. Isso não está correto. A Rainha Espectro da Perdição disse de repente. Pelo que eu vi, ela era quem o seguia, ou mais precisamente, aquele com aparência nobre. Aquela mulher seguindo alguém? Isso não parece nada certo. Você deve ter se enganado. A Rainha Espectro da Perdição não disse mais nada e permitiu que eles acreditassem no que quisessem. Há mais alguma coisa que você possa nos contar sobre essas 2 pessoas com ela? Conte-nos tudo o que sabe sobre eles. Não havia nada de notável sobre o de pele vermelha. Ele era um covarde e um fraco. O outro, no entanto. A Rainha Espectro da Perdição estremeceu só de lembrar da proeza de Yuan. Não sei por que vocês estão procurando por eles, mas eu não mexeria com aquele homem se fosse vocês. Os demônios ficaram perplexos com o comentário aleatório da Rainha Espectro da Perdição, pois parecia que ela estava com medo desse indivíduo. A Rainha Espectro da Perdição continuou a revelar algumas informações sobre Yuan sem entrar em detalhes ou contar tudo a eles, fazendo apenas o mínimo necessário. De qualquer forma, isso é tudo o que sei sobre eles. Uma última coisa. Em que direção eles foram? Em direção à expansão sangrenta. Obrigado, Rainha Espectro da Perdição. Teremos a joia espectral entregue a você assim que possível, assim que verificarmos suas informações. O grupo de demônios deixou a Ravina da Perdição logo depois e perseguiu sua pista. Alguns meses depois, Yuan e seu grupo chegaram à Montanha dos Cadáveres. Apesar de seu nome sinistro, o lugar não foi formado a partir de cadáveres reais. Em vez disso, as montanhas possuíam formas grotescas e não naturais que, à distância, lembravam pilhas de corpos amontoados uns sobre os outros. Suas superfícies eram de um branco pálido semelhante a osso, enquanto seus picos eram manchados de um carmesim profundo, dando a impressão arrepiante de que haviam sido encharcados em sangue fresco. Esta é na verdade minha primeira vez vindo aqui também, Levi comentou. Yuan então perguntou à governante suprema Dena então, como encontramos essas pessoas agora? Siga-me. Sem qualquer explicação, a governante suprema Dena entrou na região. Yuan e Levi seguiram rapidamente. No momento em que entraram no território da Montanha dos Cadáveres, Yuan pôde sentir vários olhares observando-os de longe. Capítulo 2402.
Estamos sendo vigiados já? Acabamos de entrar. Levi balançou a cabeça quando sentiu os olhares também. Deixe que eles olhem, disse Yuan. Não teremos problemas a menos que eles nos ataquem. Alguns dias depois, eles foram atacados pela primeira vez. Sem surpresa, eram abandonado, no 7º nível de Deus falso. Devore. Yuan não perdeu tempo recuperando a espada devoradora de demônios e alimentando-a com o abandonado. A habilidade dessa espada me apavora. Não importa quantas vezes eu a veja, Levi comentou enquanto seu corpo tremia. Onde diabos você adquiriu essa espada, afinal? Esta costumava ser uma espada comum, mas depois de ficar encharcada em sangue de demônio por tanto tempo, ela evoluiu para um tesouro. O quê? Tal coisa é possível? Nós mal usamos armas, então eu não fazia ideia. Ele também queria perguntar quantos demônios Yuan matou para que a espada se transformasse, mas ele estava com muito medo de fazê-lo e decidiu não perguntar. Após viajar por mais 2 dias sem qualquer incidente, Yuan e seu grupo foram subitamente emboscados por um grupo de 8 abandonados. Quão tolos vocês são por entrar neste domínio com seu cultivo insignificante? 3 deuses falsos de primeiro nível? Falando em uma refeição grátis. Hahaha. Aquela mulher é minha. A governante suprema Dena tinha suprimido seu cultivo para o nível de Deus falso de primeiro nível, então os abandonados não estavam cientes de seu verdadeiro cultivo. Não que isso realmente importasse de alguma forma. Yuan recuperou a espada devoradora de demônios, mas antes que ele pudesse fazer um movimento, a governante suprema Dena falou, deixe-me lidar com eles. No instante seguinte, seu cabelo chicoteou com velocidade aterrorizante, perfurando cada demônio como uma saraivada de lanças no piscar de olhos. Embora pegos de surpresa pelo seu ataque repentino, os demônios não mostraram sinais de pânico. No entanto, no momento seguinte, seus corpos começaram a se contorcer e a se enrolar de forma não natural, como se estivessem sendo atraídos, sendo devorados pelo cabelo da governante suprema Dena. Oh, que é isso? Ela está nos devorando. Os demônios lutaram e tentaram cortar seu cabelo, mas seus esforços foram inúteis. Em meros segundos, seus corpos murcharam, encolhendo-se em cascas enrugadas, como se todo o seu sangue e ossos tivessem sido drenados deles, parecendo passas secas. Levi engoliu em seco nervosamente com o estado horrível deles. Foi também neste momento que ele se lembrou do segundo nome da governante suprema Dena, deusa carmesim da gula. Ung, repugnante. A governante suprema Dena pôs a língua para fora e reclamou com um franzido profundo no rosto, parecendo alguém que acidentalmente comeu comida podre. Eu preciso de um pouco do seu sangue para limpar esse gosto ruim na minha boca. Ela virou-se para Yuan e disse, seus olhos brilhando com antecipação. Yuan teve uma leve suspeita de que essa tinha sido a intenção dela o tempo todo, mas ele escolheu seguir o jogo de qualquer maneira e alimentou-a com um pouco de seu sangue. Eu cuidarei do lixo de agora em diante. Você precisa reservar sua força para quando realmente precisarmos dela, ele então disse. Isso exigiu tanto esforço quanto respirar, ela respondeu com um encolher de ombros. Você pode continuar matando se quiser, mas não espere que eu alimente você com sangue toda vez. Tudo bem, você pode cuidar deles. Algumas semanas depois, a governante suprema Dena subitamente parou. Chegamos, ela disse. Ela apontou para um vale escondido situado entre 2 montanhas e continuou. Eles devem estar lá. Não sinto qualquer presença, Levi comentou. Isso é porque existe uma poderosa formação de ocultação envolvendo toda aquela área, Yuan disse. Ele virou-se para a governante suprema Dena e perguntou, como devemos abordá-los? Eles são um bando irritante que tentará intimidar você em qualquer oportunidade. No entanto, eles também são propensos a isso. Em termos mais simples, apenas haja como se você fosse o dono do lugar e eles ouvirão. Parece simples o suficiente. Um sorriso frio surgiu nos lábios de Yuan. Eu liderarei o caminho. No instante seguinte, Yuan disparou para frente, voando direto para a área oculta e entrando na formação sem um pingo de hesitação. No momento em que ele passou por ela, a ilusão desfez-se, revelando fileiras de estruturas imponentes que pareciam materializar-se do nada diante de seus olhos. Então, ele desencadeou tanto sua essência caótica quanto sua aura de selamento demoníaco, seu poder opressor varrendo todo o vale como uma tempestade. Quase instantaneamente, centenas de silhuetas saíram dos edifícios, convergindo em direção a ele, e em poucos momentos, Yuan viu-se completamente cercado. Quem diabos é você? E o que você está tentando fazer com um anúncio tão ofensivo? Yuan olhou para o demônio que acabará de falar e disse com uma voz fria, minha identidade não importa. Tudo o que você precisa saber é que estou aqui para comprar informações. Então você pode dar o fora. Nós não fazemos negócios com... Antes que o demônio pudesse sequer terminar sua frase, Yuan apareceu diante dele como um fantasma, seu movimento imperceptível. No instante seguinte, ele agarrou o demônio pela garganta e infundiu apenas o suficiente de aura de selamento demoníaco em seu corpo para selar metade de seu corpo. Minha audição não tem sido das melhores ultimamente, então você pode repetir isso? Yuan disse, exalando intenção assassina real. É esse poder. Ele é um selador? O quê? Isso é impossível. Eles foram todos executados há muito tempo. Alguns dos demônios ali reconheceram o poder de Yuan e exclamaram, alertando os outros. E daí que ele é um selador? Ele ousou nos atacar, o Conselho Abissal. Vamos pegá-lo. É isso mesmo. Não há como ele lidar com todos nós. Ele é apenas um deus falso de primeiro nível, também. Assim que alguns dos demônios se prepararam para atacar, uma voz alta trovejou, ecoando por todo o vale. Chega! Nenhum de vocês moverá um único músculo a partir deste momento, a menos que queiram morrer. No momento seguinte, uma figura solitária emergiu de um dos edifícios e voou em direção a Yuan, parando bem diante dele. Yuan estreitou os olhos para o recém-chegado. Ele era um homem alto com cabelos brancos curtos, sem traços demoníacos visíveis e parecendo inteiramente humano. O demônio então falou com uma voz um tanto nervosa. O seu nome por acaso começa com Tian? Capítulo 2403. Ouvindo a pergunta do demônio de cabelos brancos, Yuan levantou uma sobrancelha e falou com um sorriso divertido no rosto. Oh, você me reconhece? No segundo seguinte, ele removeu seu disfarce, revelando sua verdadeira aparência. Vários suspiros de choque puderam ser ouvidos por todo o grupo de demônios ali. Claramente não foi apenas o demônio de cabelos brancos que reconheceu Yuan. Céus! Tian!
O demônio de cabelos brancos exclamou em choque, todo seu ser tremendo em descrença. Mas ele apressadamente cobriu a boca antes que pudesse terminar o nome de Tian Shenil por alguma razão. Como você me conhece? Yuan removeu o selo e soltou o demônio em seu aperto antes de perguntar. Um sorriso nervoso surgiu no rosto do demônio de cabelos brancos enquanto ele respondia com uma voz um tanto hesitante. Eu estava no massacre da cidade Carmesim. Na verdade, quase fui morto lá. Massacre da cidade Carmesim? Yuan murmurou, achando este termo bastante familiar, mas não conseguindo localizar onde tinha ouvido. Esse é o dia em que você apareceu pela primeira vez em nosso mundo e começou a massacrar todos sem misericórdia como um louco. A voz da governante suprema Dena ressoou enquanto ela e Lev finalmente faziam uma aparição. Oh, verdade. Yuan murmurou com um sorriso rígido no rosto. O massacre tinha ocorrido na cidade Carmesim, uma das maiores e mais populosas áreas no reino demoníaco. E Tian Shenil tinha causado tanta destruição que a cidade inteira foi tingida de sangue e reduzida a ruínas no final. Yuan olhou para o demônio de cabelos brancos e disse, então eu quase matei você naquela época, hein? Não é só ele. Muitos de nós estávamos lá naquele dia. Alguém na multidão comentou de repente. Não vamos relembrar o passado, a menos que você queira se vingar ou algo assim. O olhar de Yuan mudou para o demônio que acabará de falar, fazendo seu corpo tremer de terror. Não, nós não queremos lutar com você. O demônio de cabelos brancos disse apressadamente. Aconteceu há muito tempo, e você tinha um motivo justo por trás de suas ações. Ele respirou fundo antes de continuar. Por favor, siga-me. Eu direi o que quer que você queira saber. Yuan assentiu e seguiu o demônio de cabelos brancos para um dos edifícios à distância. Enquanto viajavam, Yuan perguntou, como você sabia que era eu? Foi um palpite baseado em quão poderosa era sua aura de selamento demoníaco, bem como no fato de que todo outro selador deveria estar morto a esta altura. Por que eles estão mortos? Yuan perguntou com um leve senho. Eles foram caçados, é claro. Por quem? O líder supremo anterior. Entendo. Yuan ficou em silêncio. Embora Tian Shenil nunca tivesse formado qualquer apego profundo aos seladores demoníacos, tendo-os ensinado por mero capricho para testar se demônios poderiam empunhar a aura de selamento demoníaco, ainda deixava uma leve amargura em seu coração saber que eles tinham sido caçados até a extinção. Quanto aos resultados de seu experimento, um pequeno número de demônios tinha de fato conseguido empunhar a aura de selamento demoníaco, embora apenas em quantidades vestigiais, comparável a um humano que tinha acabado de começar a aprendê-la. Além disso, apenas aqueles demônios cuja aparência se assemelhava intimamente aos humanos, aqueles das chamadas linhagens nobres, eram capazes de usá-la de todo. Uma vez dentro do edifício e sentados em uma sala privada, o demônio de cabelos brancos falou. Que informações você está procurando? Tudo o que você sabe sobre Dena, a situação da governante suprema Dena. O demônio de cabelos brancos arregalou os olhos com perplexidade quando Yuan proferiu o nome da governante suprema Dena em voz alta sem hesitação. Ele pulou de seu assento e usou seu sentido divino para olhar para o céu, como se estivesse antecipando a ira do deus demônio para atingi-los em breve. Relaxe, as regras deste mundo não têm efeito sobre mim, que sou de outro mundo. Yuan calmamente disse a ele. Então a ira do deus demônio não aparecerá? O demônio de cabelos brancos engoliu em seco nervosamente. Não para mim. Entendo. O demônio de cabelos brancos murmurou enquanto se sentava novamente. Oh, a propósito, esqueci de me apresentar. Eu sou o grande ancião abissal, o atual chefe desta organização. Você pode me conhecer como Tian Shenil, mas pode me chamar de Yuan agora. Dessa forma, você não invocará a ira do deus demônio ao dizer meu nome, Yuan disse. Eu entendo, Yuan. O grande ancião abissal assentiu. Agora em relação a ela, o que é especificamente que você quer saber? Não sei por onde começar. Vamos começar com porque ela foi removida de sua posição e exilada para o Vale Carmesim privado. Então estamos começando com as mais difíceis, hein? Disse o grande ancião abissal com um sorriso amargo em seu rosto. Ele ficou em silêncio para ponderar por um momento antes de responder. Vamos começar com quem a exilou para o Vale Carmesim privado. Foi o 10º líder supremo, então aquele que a substituiu. Quanto ao porquê? O grande ancião abissal ficou em silêncio novamente, parecendo hesitante em continuar. Ele sabia que Tian Shenil e a governante suprema Dena tinham um bom relacionamento. Então ele estava preocupado que a informação pudesse não ser algo que ele gostaria de ouvir. Apenas me diga. Eu posso aguentar. Yuan disse, quase como se soubesse o que o grande ancião abissal estava pensando. Eu entendo. O grande ancião abissal respirou fundo antes de revelar com uma voz sombria. Aquela mulher. Ela foi exilada porque ela devorou todos os seres vivos na cidade de sangue. O quê? Tanto Yuan quanto a governante suprema Dena exclamaram em choque após ouvir isso. A cidade de sangue era a maior e mais populosa cidade em todo o reino demoníaco, onde dezenas de bilhões de demônios viviam. Além disso, era também onde a sede principal para o líder supremo estava localizada. Se a governante suprema Dena tivesse realmente devorado todos lá, isso significava que ela tinha matado dezenas de bilhões de demônios, um crime digno de execução. No entanto, ela foi meramente exilada para o Vale Carmesim privado porque ela era poderosa demais para ser morta. Ela devorou todos na cidade de sangue. Isso é. O olhar de Yuan mudou para olhar para a governante suprema Dena, que estava atrás dele com uma expressão atordoada em seu rosto. Capítulo 2404. Eu devorei todos na cidade de sangue. A governante suprema Dena murmurou com uma voz de descrença. O grande ancião abissal levantou as sobrancelhas após ouvir seus resmungos. Como a governante suprema Dena ainda estava em seu disfarce, ele não tinha como saber sua verdadeira identidade. Vendo quão deprimida ela parecia, Yuan colocou uma mão em sua cabeça e disse, tenho certeza de que há uma boa explicação para isso. Como se tivesse sido causado por aquela maldição. Então, você não precisa se sentir muito culpada por isso. Mas isso não mudará o fato de que eu os devorei. Ela suspirou. Espere, o que vocês dois? Yuan olhou para o grande ancião abissal e revelou. Oh, esqueci de mencionar.
Ela é a governante suprema Dena. Ela é. O grande ancião abissal pulou de seu assento novamente e beijou a parede com as costas. Vendo sua reação, Yuan sorriu e garantiu-lhe: não se preocupe, ela não vai devorar você. O grande ancião abissal estava com a boca aberta de choque e descrença. Ele não conseguia acreditar que 2 dos piores assassinatos da história estavam atualmente dentro de sua sala neste momento. Seu olhar mudou para Leve, silenciosamente imaginando sobre sua identidade. Notando que o grande ancião abissal estava com o olhar nele, Leve sorriu e disse: você não precisa se preocupar. Eu sou apenas um ninguém. Claro, sua garantia não acalmou o grande ancião abissal nem um pouco. Yuan então perguntou: quando isso aconteceu? Quando ela devorou a cidade inteira. Aconteceu logo após ela retornar de sua viagem à expansão sem limites. Grande ancião abissal disse. Então aconteceu depois que ela devorou o Eterno. Yuan esfregou os olhos e suspirou. O grande ancião abissal continuou, seu tom tornando-se mais solene. Quando ela retornou de sua viagem, um boato preocupante começou a se espalhar. Eles disseram que algo tinha mudado dentro dela, que ela mal respondia, muitas vezes perdida em um transe. Uma vez que o boato se tornou generalizado, as pessoas começaram a se preocupar que ela pudesse ter se tornado um abandonado. Então, alguns anos depois, toda a população da cidade de sangue desapareceu da noite para o dia, com ela sendo a única presença restante. Com isso, as pessoas só podiam chegar a uma única conclusão, que ela tinha devorado todos. Yuan levantou as sobrancelhas com esta nova informação e disse: espere, então ninguém realmente testemunhou Dena devorando as pessoas? O grande ancião abissal balançou a cabeça. Não, mas não há outra explicação lógica para o porquê de todos na cidade terem desaparecido, já que apenas ela tinha a capacidade de apagar uma população tão massiva da noite para o dia sem que ninguém percebesse. Yuan ficou em silêncio para ponderar. Como a governante suprema Dena estava sob a influência da maldição, devorando inconscientemente demônios dentro do Vale Carmesim privado, não seria exagero supor que ela tinha feito o mesmo com as pessoas da cidade de sangue. No entanto, algo sobre a situação não parecia certo para Yuan. Se ela tivesse acabado de retornar após consumir o Eterno, teria realmente se transformado em uma maldição tão rapidamente. O suficiente para ela devorar uma cidade inteira? Não, o Eterno não se tornou uma maldição até depois que ela foi exilada para o Vale Carmesim privado. Então isso provavelmente não foi a causa. Nesse caso, o que poderia ter levado Dena a devorar uma cidade inteira, assumindo que ela era mesmo responsável para começar? Além disso, se a maldição era realmente responsável, ninguém teria sido capaz de pará-la, muito menos jogá-la no Vale Carmesim privado. Yuan ponderou interiormente. Afinal, ele só foi capaz de acordar a governante suprema Dena porque ele empunhava a essência eterna. Tivesse sido qualquer outra pessoa, eles teriam sido devorados muito antes de conseguirem chegar perto dela. Quanto mais ele pensava sobre isso, menos convencido ele estava de que a governante suprema Dena era responsável pelo desaparecimento das pessoas da cidade de sangue. Eu não acredito que Dena seja responsável, ele anunciou algum tempo depois. Baseado em qual evidência? Grande ancião abissal indagou com intriga. Eu não tenho evidências, assim como não há evidências sólidas de que Dena seja responsável. É meu instinto, ele respondeu calmamente. Estou feliz que você confie tanto em mim, mas isso não mudará o fato de que todos na cidade de sangue desapareceram sem deixar vestígios. E eu não tenho qualquer lembrança de nada que aconteceu após eu consumir aquele cristal. A governante suprema Dena suspirou. Mais importante, as pessoas deste mundo acreditam que eu fiz isso. Yuan então perguntou ao grande ancião abissal: você tem mais alguma informação sobre o assunto? Qualquer detalhe relacionado também está bem. Dê-me um momento para pensar sobre isso. Um minuto depois, o grande ancião abissal disse: bem, aquele que descobriu o incidente primeiro foi o Supremo Conselheiro na época, que também se tornou o 10º líder supremo após substituí-la. O Supremo Conselheiro? Yuan murmurou. O Supremo Conselheiro era uma posição que estava apenas abaixo da governante suprema Dena. Ele foi também o primeiro a acusá-la de devorar as pessoas da cidade. O grande ancião abissal acrescentou. Yuan olhou para a governante suprema Dena e disse: eu não me lembro muito sobre o Supremo Conselheiro, mas lembro-me de não gostar dele. Ele sempre me pareceu ambicioso e não de um jeito bom. Porque ele era, a governante suprema Dena respondeu calmamente. Ele frequentemente falava de me superar um dia, mesmo na minha presença. Pessoalmente, eu achava isso bastante divertido. Yuan virou-se para o grande ancião abissal e perguntou: o que aconteceu com o Supremo Conselheiro? Quem o sucedeu? E em qual geração de líder supremo estamos atualmente? O atual líder supremo é o 14º. Quanto ao 10º líder supremo, ele na verdade desapareceu após apenas alguns poucos milhares de anos estando no poder. Ninguém sabe para onde ele foi, nem ouvimos dele desde então. Ele desapareceu? Yuan usou uma expressão suspeita em seu rosto. Alguns poucos milhares de anos no reino demoníaco eram semelhantes a alguns meses para humanos nos 9 céus. Para o Supremo Conselheiro desaparecer tão pouco tempo após se tornar o líder supremo era simplesmente suspeito demais, não importava como ele olhasse para isso. Capítulo 2405. Existe uma grande chance de que o Supremo Conselheiro tenha algo a ver com o desaparecimento das pessoas na cidade de sangue, inclusive colocando a culpa em você, disse Yuan ao Supremo Governante Dena após ponderar por um momento. Mesmo que isso seja verdade, o que ele poderia ter feito com as pessoas? Para onde elas desapareceram? Ela se perguntou em voz alta. Yuan então perguntou ao grande ancião abissal: como está a cidade de sangue agora? Bem, a população se recuperou cerca de 30% desde então. Apenas 30%? Yuan comentou, pois parecia um pouco baixo para quanto tempo se passou desde então. Muitos têm medo de chegar perto da cidade de sangue porque acreditam que ela pode estar amaldiçoada após o que aconteceu. Além disso, o atual Supremo Governante realmente prefere a população menor, então também é muito mais difícil viver lá hoje em dia. Falando no atual Supremo Governante, que tipo de pessoa ele é? Yuan então perguntou. O atual Supremo Governante é o filho da geração anterior, começou o grande ancião abissal. Muito parecido com seu pai, ele é um devoto fanático do deus demônio. E bem, como devo colocar isso? Ele pausou brevemente antes de continuar. Ele é totalmente obcecado em resolver nossa escassez de alimentos, bem como nossa superpopulação.
O que há de tão ruim nisso? Você fez parecer que ele estava prestes a fazer algo horrível, Yuan disse, balançando a cabeça. Não há nada de errado em querer resolver tais problemas, o grande ancião abissal respondeu, seu tom tornando-se grave. O problema reside em sua solução, e ela diz respeito mais a você. Ele pretende fazer uso do seu mundo, que segundo ele, é rico tanto em espaço quanto em recursos. As sobrancelhas de Yuan se ergueram com aquelas palavras. O atual supremo governante planeja invadir meu mundo? Ele murmurou atordoado com essa revelação. Embora ele nunca tenha declarado isso abertamente, o grande ancião abissal disse, a implicação era inconfundível. E o que os residentes deste mundo pensam do plano dele? Yuan perguntou. Bem, como na maioria das coisas, há aqueles que se opõem a isso, o grande ancião abissal respondeu. No entanto, eu diria que a maioria acolhe a ideia. Afinal, muitos se cansaram de seu modo de vida atual e anseiam por algo melhor. Yuan esfregou os olhos e soltou um suspiro profundo e cansado. Seu pior medo finalmente havia se concretizado. Mesmo naquela época, Tian Shenil havia previsto que as coisas inevitavelmente chegariam a este ponto se não fossem resolvidas. E era por isso que ele sempre teve a intenção de retornar um dia e encontrar uma solução. Não se preocupe. Assim que eu recuperar minha posição, garantirei que nenhuma invasão ocorra, disse o supremo governante Dena. Mais fácil falar do que fazer, Yuan respondeu com um sorriso amargo. Ainda assim, dada a sua situação e as intenções do atual supremo governante, suponho que nosso próximo destino será a cidade de sangue. Ela sentiu. Mas antes de partirmos, precisarei de algum tempo para cultivar as essências sanguíneas que adquiri recentemente. Podemos precisar lutar, então é melhor nos prepararmos para isso. Yuan virou-se para olhar para o grande ancião abissal e disse, gostaríamos de ficar aqui por mais um pouco, se você não se importar. O grande ancião abissal assentiu e riu. Mesmo se você decidisse ficar aqui para sempre, quem seria capaz de impedi-lo? Prepararei uma habitação adequada e silenciosa para você imediatamente. Espere aqui um pouco. O grande ancião abissal deixou a sala por vários minutos antes de retornar. Seus aposentos estão prontos. Yuan e seu grupo seguiram o grande ancião abissal até uma pequena área residencial a apenas 10 minutos de distância. Haverá apenas vocês três vivendo neste lugar, e avisei aos outros para não se aproximarem desta área, então não deve haver perturbação alguma. Se precisarem de qualquer coisa, haverá alguém estacionado nas proximidades. Obrigado pela hospitalidade. Vocês não são tão ruins para um grupo de assassinos de aluguel. Um sorriso rígido surgiu no rosto do grande ancião abissal enquanto ele falava, não nos limitamos a assassinatos. De fato, é uma pequena parte de toda a nossa organização, e nos especializamos em coleta de informações. Em circunstâncias normais, eles não estenderiam hospitalidade a ninguém, nem mesmo ao supremo governante, muito menos a esse ponto. No entanto, eles estavam lidando agora com alguém que consideravam ainda mais aterrorizante que o supremo governante, ou pelo menos, era assim que viam Yuan, tendo testemunhado em primeira mão o quão horrível ele podia ser. Quanto tempo você ficará em reclusão? O supremo governante Dena perguntou a Yuan assim que o grande ancião abissal os deixou sozinhos. Difícil dizer, já que tenho 2 gotas de essência sanguínea para absorver, mas provavelmente não levará mais do que 20 anos. Então também usarei este tempo para realmente focar na minha recuperação. Yuan assentiu antes de virar-se para olhar para Leve. Você não precisa se preocupar comigo. Realmente não há nada para eu fazer, então apenas esperarei que vocês terminem. Inferno, até ficarei de guarda para garantir que ninguém perturbe vocês dois. Tudo bem, então vejo vocês dois mais tarde. Yuan entrou em seus aposentos e imediatamente se preparou para consumir as essências sanguíneas. Como o verdadeiro imperador dos mares era sem dúvida mais fraco que o soberano primordial dos mares, Yuan decidiu absorver sua essência sanguínea primeiro, pois isso o prepararia para a próxima. Yuan encarou a essência sanguínea do verdadeiro imperador dos mares e murmurou, finalmente vinguei vocês. No momento seguinte, ele despejou a essência sanguínea em sua boca, e ela desapareceu em sua língua. Você consumiu a essência sanguínea do verdadeiro imperador dos mares. No momento em que Yuan absorveu a essência sanguínea do verdadeiro imperador dos mares, sentiu como se tivesse sido arrastado para o abismo mais profundo do oceano, envolto em escuridão, com uma pressão esmagadora pesando sobre ele de todos os lados, como se pretendesse comprimi-lo em nada mais do que uma massa sem forma. Ele também podia sentir a angústia e o ódio fervente do verdadeiro imperador dos mares em seus momentos finais, como um eco persistente de sua vontade moribunda, arranhando desesperadamente em uma última tentativa de vingança. Se você não conseguiu me derrotar enquanto vivo, o que o faz pensar que pode me afetar estando morto? Caia fora. Em um instante, Yuan afastou o último esforço do verdadeiro imperador dos mares e focou em absorver sua essência sanguínea. 1 ano depois, você refinou com sucesso a essência sanguínea do verdadeiro imperador dos mares. A linhagem do monarca imortal está reagindo à essência sanguínea do verdadeiro imperador dos mares. A evolução da linhagem do monarca imortal progrediu ligeiramente. Você adquiriu o poder do verdadeiro imperador dos mares através de sua essência sanguínea. Sua regeneração absoluta evoluiu para a renovação transcendida. Você adquiriu a habilidade de respirar na água. Você adquiriu a habilidade manipulação perfeita da água. Você adquiriu a habilidade imperador do mar. Yuan abriu os olhos lentamente, e por um breve momento, suas pupilas escuras giraram como um vórtice violento, profundo e insondável, como uma tempestade enfurecida dentro de um mar negro. Então o verdadeiro imperador dos mares tinha uma linhagem de grau supremo, hein? Isso tornou caçá-lo ainda mais valioso. Yuan sorriu com os resultados. Ele também ficou agradavelmente surpreso ao saber que sua regeneração absoluta ainda tinha espaço para melhorias, mas não conseguia entender como sua regeneração poderia ter ficado melhor quando ele já podia regenerar todo o seu corpo com facilidade. Depois havia sua nova habilidade manipulação perfeita da água, que basicamente lhe permitia controlar a água como se fosse parte de seu próprio corpo. Quanto à habilidade imperador do mar, era uma habilidade passiva que aumentava seu dano contra criaturas marinhas em uma quantidade tremenda. Após fazer uma breve pausa, Yuan recuperou a essência sanguínea do soberano primordial dos mares e a encarou em silêncio. Ao contrário do verdadeiro imperador dos mares, ele ainda não havia compreendido a proeza do soberano primordial dos mares.
De fato, ele não tinha ideia de com quem ele poderia sequer ser comparado. Está perto do nível da Fênix primordial, ou talvez semelhante ao Deus Dragão. Não, não há como estar perto do nível do Deus Dragão. Embora o soberano primordial dos mares fosse definitivamente poderoso, Yuan não conseguia imaginá-lo sendo tão forte quanto o Deus Dragão, pois simplesmente não fazia sentido. Um peixinho dourado estar no nível do Deus Dragão? Isso seria hilário. Yuan balançou a cabeça com um sorriso. Yuan moderou suas expectativas, assumindo que a essência sanguínea estaria no mesmo nível da Fênix primordial, e respirou fundo antes de consumi-la. Você absorveu a essência sanguínea do soberano primordial dos mares. No instante seguinte, seus olhos se arregalaram em choque. Filho de uma, aquele maldito peixinho dourado é ainda mais forte que o Deus Dragão. Completamente pego de surpresa pela pura disparidade, Yuan estabilizou-se apressadamente, preparando-se para a dor insuportável que ele sabia que viria a seguir. Capítulo 2406. Soberano primordial dos mares, o que diabos é você? Yuan gritou internamente após perceber que sua essência sanguínea era ainda mais forte que a do Deus Dragão. Quando se lembrou de como quase morreu ao absorver a essência sanguínea do Deus Dragão, sobrevivendo apenas por causa da deusa Dragão Yeou, Yuan se preparou para uma experiência semelhante, se não ainda pior. Pouco depois de consumir a essência sanguínea do soberano primordial dos mares, Yuan mais uma vez se viu mergulhado no abismo do oceano. No entanto, apesar da sensação familiar de quando havia absorvido a essência sanguínea do verdadeiro imperador dos mares, havia algo fundamentalmente diferente nessas águas. Algo muito mais profundo, muito mais profundo. Além disso, em vez de esmagá-lo sob uma pressão insuportável, Yuan ficou surpreso ao descobrir que a água o abraçava gentilmente. Não havia um traço de dor, apenas um calor reconfortante, como se ele estivesse sendo embalado dentro de um cobertor macio e fluido de líquido. De repente, imagens começaram a passar pela mente de Yuan, fragmentos de memórias que não pertenciam a ele, mas ao soberano primordial dos mares. Dentro dessas memórias, Yuan testemunhou o próprio início da existência do soberano primordial dos mares. No momento de seu nascimento, ele não era maior que um grão de poeira, e parado diante dele pairava uma silhueta colossal e bestial, sua presença vasta e incompreensível. Provavelmente seu criador. Ao longo de milhões de anos, o soberano primordial dos mares cresceu tanto em força quanto em tamanho. No entanto, sua forma não guardava semelhança com aquela que Yuan reconhecia. Em vez de um peixinho dourado, ele parecia algo amorfo e indefinido, uma massa mutável de substância incolor e sem forma, como uma esfera viva de lodo translúcido. Eventualmente, o soberano primordial dos mares encontrou sua primeira presa e, com ela, sentiu o instinto de caçar pela primeira vez. Quando reivindicou sua presa com sucesso, ele também experimentou algo totalmente novo, a sensação de satisfação e a emoção inebriante do deleite. Após consumir sua presa, o corpo sem forma do soberano primordial dos mares começou a mudar, reformando-se na própria forma da criatura que acabará de devorar. Com essa nova aparência, ele perseguiu sua próxima caçada. A sensação de dentes rasgando a carne, o calor do sangue inundando sua boca, tudo parecia muito mais vívido, muito mais inebriante do que seu primeiro abate. A partir daquele momento, o soberano primordial dos mares caçou sem fim, mudando implacavelmente sua forma para a de sua presa, tudo em busca de sensações cada vez maiores. Eventualmente, ele passou a entender o que realmente desfrutava, o que lhe trazia a maior satisfação, e assim estabeleceu-se em uma forma que satisfazia esses desejos, tornando-se a figura que Yuan passou a reconhecer. Então ele não começou sua vida como um peixinho dourado. Yuan ficou um tanto desapontado ao saber disso. No entanto, o que realmente o surpreendeu foi a silhueta bestial no início da memória. Aquilo era o monarca primordial? Embora nem mesmo Tianyi jamais tivesse testemunhado a verdadeira forma do monarca primordial, Yuan de alguma forma sabia, apenas por aquela memória, que o ser diante dele não era outro senão o monarca primordial. Isso significa que o monarca primordial havia criado o soberano primordial dos mares? Isso faria do soberano primordial dos mares o filho do monarca primordial? É por isso que eles tinham nomes semelhantes? Yuan tinha muitas perguntas, mas nenhuma resposta. Você refinou com sucesso a essência sanguínea do soberano primordial dos mares. Antes que percebesse, Yuan havia refinado sua essência sanguínea sem sentir dor alguma, o que foi a primeira vez. A linhagem do monarca imortal está reagindo à essência sanguínea do soberano primordial dos mares. A evolução da linhagem do monarca imortal progrediu ligeiramente. Você adquiriu o poder do soberano primordial dos mares através de sua essência sanguínea. Sua habilidade imperador do mar evoluiu para soberano do mar. Soberano do mar? O classificação. Celestial. Descrição. Quando você está em combate, seu dano contra criaturas marinhas aumenta em 700.000%. Quando você está lutando dentro ou cercado por água, sua proeza de combate geral aumentará em 300.000%. Você adquiriu a habilidade Túnel de Água. Túnel de Água. O classificação. Celestial. Descrição. Permite que você atravesse entre mares que você visitou, após adquirir esta habilidade, independentemente da distância deles. Túnel de água? Então posso atravessar entre mundos através do mar como soberano primordial dos mares? Yuan ficou agradavelmente surpreso ao adquirir esta habilidade, pois isso essencialmente lhe permitia atravessar para qualquer lugar à vontade. No entanto, como funcionava apenas com locais que ele visitou após adquirir a habilidade? Isso significava que ele não seria capaz de retornar aos Nove Céus ou à expansão primordial até que visitasse esses lugares novamente. Independentemente disso, Yuan estava encantado por ter essa habilidade devido às suas conveniências no futuro. Você adquiriu a Marca dos Mares. Marca dos Mares? O que é isso? Yuan ergueu uma sobrancelha com esta notificação. Como o sistema não mostrava detalhes sobre ela, Yuan não tinha ideia do que era ou de seu propósito. Posteriormente, Yuan contemplou se deveria absorver o núcleo de monstro do verdadeiro imperador dos mares, mas após alguma consideração, decidiu esperar para
para ver se havia outros usos, já que não estava com pressa para aumentar seu cultivo. Algum tempo depois, Yuan decidiu encerrar sua reclusão ali e saiu. Quanto tempo estive em reclusão? Yuan perguntou a Lev, que estava sentado do lado de fora como uma estátua. 120 anos, Lev respondeu. Isso levou 120 anos? Yuan exclamou com o rosto chocado, pois parecia que apenas algumas horas haviam se passado desde que ele começou. E Dena? Ele então perguntou. Ela emergiu de sua reclusão mais cedo, mas, vendo que você não havia terminado, ela decidiu continuar. Ela também disse para acordá-la assim que você terminasse. Entendo. Então vamos acordá-la agora. Capítulo 2407. Yuan aproximou-se do prédio do Supremo Governante Dena e bateu nele ruidosamente. Ei, Dena, terminei minha reclusão. Poucos momentos depois, a porta se abriu, e o Supremo Governante Dena saiu com um olhar indiferente no rosto. Menos de 20 anos, hein? Ela murmurou em voz baixa. Um sorriso rígido surgiu nos lábios de Yuan enquanto ele dizia, subestimei a essência sanguínea do soberano primordial dos mares. Desculpe. Embora 100 anos não fossem nada para demônios, especialmente uma tão antiga quanto o Supremo Governante Dena, Yuan se sentiu mal por fazê-los esperar tanto tempo. Como está sua recuperação, a propósito? Yuan então perguntou a ela. Recuperei cerca de 5% da minha força, eu acho, ela respondeu calmamente. Embora 5% possa parecer insignificante dado o tempo que passou, deve-se lembrar o quão poderosa o Supremo Governante Dena realmente era, porque mesmo meros 5% de sua força eram suficientes para dominar totalmente múltiplos deuses verdadeiros de uma só vez. E quanto a você? Está satisfeito com seu cultivo? O Supremo Governante Dena então lhe perguntou. Yuan assentiu sim. Ou você quer consumir um pouco do meu sangue antes de partirmos para a cidade de sangue? Ela continuou. Yuan ergueu uma sobrancelha, pois havia esquecido sua oferta. Eu nem sei se me beneficiarei absorvendo seu sangue, já que não sou um demônio. Já experimentei sangue de demônio antes por curiosidade, mas nada aconteceu. O núcleo de demônio, por outro lado, não que eu esteja pedindo seu. Meu sangue é diferente do sangue de demônio comum. Você não saberá que efeitos ele terá em você até tentar. Nesse caso, no entanto, antes que Yuan pudesse terminar sua frase, ele notou de repente uma presença se aproximando rapidamente de sua localização. Logo, essa presença revelou ser o grande ancião abissal. Temos uma situação. O grande ancião abissal gritou antes mesmo de pousar. O que aconteceu? Yuan perguntou. Estamos cercados. Cercados? Yuan repetiu com uma sobrancelha erguida. Então, ele espalhou seu sentido divino até poder ver um grande grupo de demônios cercando seu vale, todos sendo deuses verdadeiros. Quem são eles? Yuan perguntou, estreitando os olhos. O traje deles parece um tanto familiar. Desta vez foi o Supremo Governante Dena quem respondeu em vez do grande ancião abissal. O esquadrão de execução de elite e o esquadrão de execução especial, ela disse. Eles são executores especializados encarregados de lidar com os casos mais extremos, situações além da capacidade das forças comuns. E eles respondem apenas ao Supremo Governante. É mesmo? Acho que o atual Supremo Governante os enviou para cá depois de saber de sua fuga do Vale Carmesim privado, Yuan disse com um sorriso calmo. O que devemos fazer? Ela perguntou. Yuan olhou para o grande ancião abissal e perguntou, eu deveria ter perguntado antes, mas eles disseram o que queriam? Existe uma pequena chance de que não estejam aqui por nós. No entanto, o grande ancião abissal balançou a cabeça e disse, não, eles definitivamente estão aqui por vocês. Eles primeiro perguntaram sobre o seu grupo, e quando negamos qualquer conhecimento, eles imediatamente nos cercaram sem dizer uma palavra. O que você acha? Yuan perguntou ao Supremo Governante Dena. Eles sabem que não podem me derrotar, então provavelmente vão tentar ganhar tempo até que o atual Supremo Governante apareça. Oh, então o Supremo Governante aparecerá sem precisarmos viajar para a Cidade de Sangue? Que conveniente, Yuan sorriu. O que você quer fazer? Esperar que ele apareça ou deixar este lugar antes que ele chegue? Ela então perguntou. Yuan ponderou por um momento antes de responder, vamos conversar com este esquadrão especial. No momento seguinte, ele voou para fora do vale para confrontar os esquadrões de execução. Quando os esquadrões de execução viram Yuan inicialmente, não pensaram muito nele e acharam que ele era do Conselho Abissal. No entanto, suas expressões e atitudes mudaram quando Yuan lhes perguntou, então, como vocês descobriram que o Supremo Governante Dena estava aqui? Seus olhos se arregalaram em descrença no momento em que Yuan pronunciou o nome do Supremo Governante Dena tão casualmente. Eles congelaram no lugar, como se suas mentes se recusassem a processar o que tinham acabado de ouvir. Então, a compreensão surgiu. Sem hesitação, eles se distanciaram dele, o pânico passando por seus rostos enquanto antecipavam a ira do deus demônio. Este lunático. Ele está tentando nos arrastar com ele. Os membros do esquadrão de execução fugiram como se suas vidas dependessem disso, apesar de serem deuses verdadeiros. No entanto, após colocar uma grande distância entre si e Yuan, e conforme o tempo passava sem sinal de retribuição divina, a confusão começou a surgir. Onde está a ira do deus demônio? Eles olharam para o céu parado com as sobrancelhas erguidas. Enquanto isso, Yuan continuou a mexer com eles e gritou alto. Vocês não me ouviram? Perguntei como vocês sabiam que o Supremo Governante Dena estava aqui. Supremo Governante Dena, eu disse. Este filho da puta louco. Os esquadrões de execução se distanciaram de Yuan ainda mais. Que diabos está acontecendo? Onde está a ira do deus demônio? Por que não está abatendo ele? Vendo essa situação intrigante, os demônios sentiram vontade de dizer o nome do Supremo Governante Dena para ver se havia algo errado com a lei deles. Supremo Governante Dena. Supremo Governante Dena. Supremo Governante Dena. Yuan começou a repetir o nome dela repetidamente como um gravador quebrado. Eventualmente, um dos demônios do esquadrão de execução não conseguiu mais conter sua curiosidade e pronunciou o nome dela. Supremo Governante Dena. O demônio sentiu uma onda de excitação percorrer seu corpo por pronunciar uma palavra proibida, sentindo-se como uma criança que havia feito algo travesso de propósito. No entanto, essa excitação desapareceu no momento seguinte quando o céu acima dele começou a girar. E ira do deus demônio? Que diabos?
Por que foi ativada para mim, mas não para aquele bastardo? O demônio exclamou em descrença. O demônio queria reclamar mais, mas não teve tempo, pois a ira do deus demônio atingiu no segundo seguinte, vaporizando-o instantaneamente. Capítulo 2408. Brei. Aquele bastardo matou a Brei. Após um silêncio atônito, os demônios do esquadrão de execução irromperam em gritos angustiados por seu camarada caído, direcionando seu luto e fúria a Yuan. Apesar do fato de que a morte de Brei tinha sido, em última análise, causada por sua própria curiosidade imprudente, eles voaram rapidamente em direção a Yuan e o cercaram. Não me importa quem você é, mas você pagará por matar nosso camarada. Um deles gritou para ele. Yuan ergueu uma sobrancelha e respondeu. Como a morte dele foi minha culpa. Não é como se eu o tivesse forçado a falar ou algo do tipo. Bastardo. É porque você ficou gritando soberana regente Dena que causou? O demônio cobriu a boca apressadamente quando percebeu seu próprio erro, mas infelizmente já era tarde demais. O céu acima do demônio girou, e a fúria do deus demônio caiu pouco depois, vaporizando-o instantaneamente. Os demônios ao redor daquele indivíduo se dispersaram no último segundo, mal evitando a fúria do deus demônio. J. Jean. Os demônios gritaram mais uma vez, mas desta vez suas expressões estavam cheias de descrença em vez de luto, pois estava claro que o destino do demônio tinha sido selado por suas próprias palavras descuidadas. Você não vai culpar essa também por minha causa, certo? Yuan observou. Os demônios voltaram suas cabeças imediatamente para encará-lo com intensa intenção assassina emanando deles. Eles não tinham ideia de quem Yuan era ou porque a fúria do deus demônio não estava afetando, mas estava claro que ele tinha causado indiretamente a morte de 2 de seus camaradas. Vendo a maneira como eles o encaravam, como uma panela prestes a transbordar, Yuan falou novamente, totalmente imperturbável. Então, se importa de responder a minha pergunta? Como você sabia que a soberana regente Dena estava? Eu juro pelo deus demônio, se você pronunciar esse nome mais uma vez. Os demônios estavam à beira de atacar Yuan, seu autocontrole por um fio. A única razão pela qual eles ainda não tinham feito seu movimento, apesar de perderem 2 dos seus, era a ordem estrita da soberana regente de esperar até sua chegada. Além disso, a presença da soberana regente Dena pesava sobre eles. Se ela escolhesse intervir, eles sabiam com absoluta certeza que nenhum deles sobreviveria. Que nome? Soberana regente Dena? Yuan perguntou com um rosto genuinamente confuso. Porra, vamos matar esse bastardo. Assim que os demônios começaram a se mover, uma pressão aterrorizante desceu sobre eles, congelando seus corpos no lugar. Essa pressão. É ela. Ela está realmente aqui. Suas expressões escureceram, a cor drenando de seus rostos enquanto a compreensão se instalava. Até agora, sua presença no Conselho Abissal tinha sido apenas uma suspeita. Um palpite educado formado após sua troca com o corretor Carmesim a quem Yuan tinha interrogado. Mas agora não havia dúvida. No momento seguinte, antes que qualquer um deles pudesse sequer reagir adequadamente, uma figura apareceu ao lado de Yuan como um fantasma. Era a soberana regente Dena em sua aparência original. Seu olhar carmesim varreu os demônios calmamente, como se tentasse memorizar seus rostos. Então, ela murmurou com uma voz indiferente. Ouvi dizer que vocês estavam me procurando? O atual soberano regente enviou vocês aqui? Essa soberana. Os demônios quase pronunciaram seu nome diante de sua aparição repentina. O que há de errado? Vocês estavam me procurando, certo? Bem, aqui estou eu. O que vocês vão fazer agora? A soberana regente Dena aproximou-se lentamente desses demônios. No entanto, nenhum deles ousou se mover, quase como se estivessem congelados de medo. Mesmo quando ela estava a um passo de um deles, eles apenas pairavam ali em silêncio como estátuas de pedra. A soberana regente Dena perdeu o interesse rapidamente e virou-se para olhar para Yuan, perguntando: E agora? Yuan ponderou por um momento antes de responder. Embora ter a soberana regente vindo aqui nos poupasse algum tempo, se lutássemos aqui, este lugar inteiro seria destruído. Além disso, precisamos ir para a cidade de sangue de qualquer maneira, então podemos muito bem encontrá-lo lá. Ele então se virou para o esquadrão de execução e disse: Digam ao seu soberano regente para ficar parado na cidade de sangue porque nós iremos até ele. Calha a boca. Quem diabos você pensa que é para acomodar? As palavras do demônio morreram abruptamente em sua garganta quando ele sentiu que um olhar tinha pousado sobre ele. Era calmo, estranhamente calmo, mas no momento em que ele sentiu isso, seu corpo inteiro endureceu, e um calafrio sufocante subiu por sua espinha enquanto o instinto gritava com ele. Yuan suspirou e disse: Mesmo que queiramos ir embora, o que vocês podem fazer para nos impedir? Vocês realmente acham que podem nos segurar tempo suficiente para o soberano regente vir? Mesmo sem a ajuda de Dena, eu posso matar todos vocês antes que seu soberano regente chegue. Os demônios queriam argumentar contra as alegações de Yuan, mas decidiram permanecer em silêncio. Eles trocaram olhares, falando por transmissão de voz uns com os outros antes que um finalmente falasse: Informaremos o soberano regente. No entanto, você deve permitir que um de nós permaneça aqui, para garantir que você não tente fugir. Fugir? Yuan soltou uma risada baixa, seu tom carregado de diversão. Muito bem. Se deixar um de vocês para trás para nos espionar nos poupa de uma luta sem sentido, nós vamos satisfazê-los. O esquadrão de execução reuniu-se rapidamente enquanto contemplavam quem deixar para trás. Não demorou muito para chegarem a uma decisão. Seus olhares se voltaram lentamente para uma única figura entre eles, uma demônio fêmea de pele roxa. Ninguém expressou isso em voz alta, mas todos entenderam o porquê. Se algo desse errado e ela perecesse, a perda dele seria a que menos importaria. A demônio de pele roxa não reclamou e acenou com a cabeça silenciosamente, aceitando seu destino calmamente. Então, sem mais uma palavra, tanto o esquadrão de execução especial quanto o esquadrão de execução de elite deixaram a cena, deixando para trás a demônio de pele roxa. Eles realmente deixaram você para trás, hein? Yuan apareceu de repente atrás da demonia como um fantasma e observou, surpreendendo-a muito. Afaste-se de mim, seu monstro! Ela exclamou enquanto se distanciava. Capítulo 2409.
Um monstro? Isso é um pouco rude, Yuan disse com um sorriso calmo no rosto. Você não está preocupada que eu possa te matar por essa ofensa? A demônio de pele roxa tremeu levemente antes de responder com os punhos cerrados. Mate-me se quiser. O soberano regente definitivamente vai me vingar. Ela falou com tanta confiança na voz que provavelmente teria convencido até o próprio Buda. Eu não teria tanta certeza se fosse você. A soberana regente Dena entrou de repente na conversa. Até eu não fui capaz de matá-lo, afinal. O quê? A demonia olhou para ela com uma expressão pasma no rosto. Ela queria perguntar a identidade de Yuan, mas antes que pudesse fazê-lo, Yuan falou, de qualquer forma, uma demônio de pele roxa, hein? Até eu nunca vi um demônio com sua cor antes. De onde você é? Embora a maioria dos demônios fosse de pele vermelha e pele cinza, ocasionalmente nasciam demônios com cores de pele raras como amarelo, verde e até azul. No entanto, Yuan nunca tinha ouvido falar de um demônio roxo antes. Você pode me perguntar o quanto quiser, mas não vou lhe contar nada, ela zombou. Se você me contar, eu lhe direi meu nome, Yuan disse com um sorriso fraco. O corpo da demonia ficou rígido. Embora ela tivesse sido deixada para trás para observá-los, ela sabia que esse não era seu único propósito. Os outros não tinham dito isso em voz alta, mas suas expectativas eram claras. Ela precisava observar, sondar e extrair qualquer informação que pudesse deles. Tudo bem, eu te conto, ela concordou rapidamente. Eu sou de uma terra pequena e remota chamada Vale Violeta. Yuan virou-se para olhar para a soberana regente Dena e perguntou, já ouviu falar dele? A soberana regente Dena ficou em silêncio por um momento, vasculhando suas memórias antes de finalmente responder, já. É um lugar peculiar onde quase tudo lá é tingido em tons de roxo, das árvores até mesmo as águas que o cercam. Quanto à ilha em si, há um buraco enorme em seu centro, daí o nome. Eu respondi sua pergunta. Agora me diga seu nome. Meu nome atual é Yuan, mas eu costumava atender por um nome diferente neste lugar, ele disse com um sorriso. Como você era chamado antes? Ela continuou perguntando. Isso não é importante, e eu já lhe dei meu nome, Yuan deu de ombros. De qualquer forma, vou avisar ao grande ancião abissal que estaremos indo agora. Ele partiu no momento seguinte, enquanto a soberana regente Dena ficou para trás com a demonia. Quando Yuan voltou ao vale, ficou surpreso ao encontrar milhares de demônios reunidos na entrada, presumivelmente todo o conselho abissal. E eles pareciam estar prontos para defender o lugar. Relaxem, Yuan disse a eles. Os capangas do soberano regente já foram embora, mas eles definitivamente voltarão. Alguém gritou alto. Não, eles não voltarão. Como você pode ter tanta certeza? Porque eles estão aqui apenas por nossa causa, e estaremos partindo agora para a cidade de sangue para encontrar o soberano regente lá, Yuan revelou calmamente. O grande ancião abissal apareceu na cena no momento seguinte e disse, mesmo que isso seja verdade, não muda o fato de que nós abrigamos vocês e mentimos para eles. Eles definitivamente voltarão para nos punir mais tarde. No entanto, como eles foram embora e não voltarão tão cedo, podemos usar esse tempo para nos mudar. Desculpe pelo transtorno, Yuan disse. O grande ancião abissal balançou a cabeça e disse, não há necessidade de você se desculpar, pois esse é o destino para pessoas como nós. Eu mal escapei da morte uma vez, e não permitirei que ela chegue perto de mim pela segunda vez. Foi uma honra conhecê-lo novamente, selador de demônios de sobrenome, Tian. O grande ancião abissal virou-se para enfrentar os outros e ordenou em voz alta, nós vamos embora. Empacotem suas merdas e voltem aqui dentro de meia hora. Sim. Os demônios se dispersaram imediatamente. Yuan não os interrompeu e partiu sem outra palavra. Ei, estamos indo embora. Yuan usou a transmissão de voz para falar com Lev, que ainda estava em seus aposentos. Lev seguiu Yuan apressadamente de volta para a soberana regente Dena e a demônio de pele roxa. Qual é o seu nome? Yuan perguntou à demonia quando ele voltou. Não vou te contar até que você me diga seu outro nome, ela zombou. Então eu vou apenas chamar você de Roxo. Yuan deu de ombros. Vamos, Roxo. Leve-nos para a cidade de sangue, ele disse então, tratando-a como um cão-guia. Roxo queria reclamar, mas como aquele era seu trabalho, ela decidiu aguentar. Pouco depois, ela começou a guiá-los em direção à cidade de sangue. Enquanto isso, na cidade de sangue, o atual soberano regente recebeu notícias da situação. Soberano regente, devemos evacuar a cidade imediatamente e nos preparar para lutar contra ela. O atual conselheiro supremo disse com urgência em seu rosto e voz. Lutar contra ela? O soberano regente zombou. Ela é chamada de demônio mais poderoso da história por uma razão. Mesmo eu não estou confiante de que poderia derrotá-la se nos enfrentássemos diretamente sem quaisquer preparativos. Preparem a formação do Deus Demônio. Precisaremos enfraquecê-la antes de enfrentá-la. Eu também tentarei buscar orientação do Deus Demônio, então ficarei fora por algum tempo. Sim. O Conselheiro Supremo assentiu antes de sair apressadamente. Antes de começar a se preparar para a formação do Deus Demônio, o Conselheiro Supremo fez questão de enviar uma ordem de evacuação para toda a cidade de sangue. É claro que ele não revelou a verdadeira razão por trás da evacuação, pois tinha certeza de que as pessoas entrariam em pânico se soubessem que a soberana regente Dena tinha escapado do Vale Carmesim privado e estava voltando para a cidade em breve. Dentro de dias, a cidade de sangue inteira tornou-se tão vazia quanto uma cidade fantasma, lembrando um certo incidente que chocou o mundo inteiro, e as pessoas começaram a especular a razão da evacuação. Enquanto isso, o soberano regente tentou contatar o Deus Demônio no altar do Deus Demônio. Capítulo 2410. O soberano regente ajoelhou-se diante de um altar carmesim centralizado em uma poça de sangue, prostrando-se enquanto murmurava, ó Deus Demônio, criador deste mundo, seu filho leal busca sua iluminação. Momentos se passaram sem resposta do altar ou do Deus Demônio. Ainda assim, o soberano regente continuou a se prostrar. Horas se estenderam para dias, e semanas se passaram sem qualquer sinal ou resposta. No entanto, o soberano regente permaneceu tão imóvel quanto uma estátua. Ao tentar se comunicar com o Deus Demônio, era normal para o soberano regente esperar por anos, até décadas. Ao longo da história, os soberanos regentes tentaram contato com o Deus Demônio centenas, se não milhares de vezes.
mas as respostas eram tão raras que poderiam ser contadas nos dedos de uma mão, ou até apenas em 3 dedos. A única vez que um soberano regente tem a garantia de ouvir a voz do deus demônio é durante o ritual de sucessão onde eles se tornam o soberano regente, quando recebem sua orientação e bênção. Após quase 3 meses de espera, as orelhas do soberano regente se contraíram com o som de bolhas estourando. A poça de sangue diante dele começou a ferver sem aviso, com inúmeras bolhas se formando e estourando. Há uma resposta? Mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar de tal reação antes. O soberano regente gritou internamente. Mas apesar de sua curiosidade, ele não ousou levantar a cabeça ou mesmo usar o sentido divino para olhar para o fenômeno. Logo, a poça de sangue ficou estranhamente imóvel mais uma vez. Poucos momentos depois, uma ondulação espalhou-se pela poça de sangue, embora nada visível a tivesse perturbado. Como se uma gota invisível de líquido tivesse caído em suas profundezas. Neste momento, o soberano regente não conseguia sentir ou ouvir nada. De fato, ele nem estava ciente da ondulação que apareceu na superfície da poça de sangue. Fale, uma voz ordenou de repente. Ao som daquela voz, que soava tão próxima que parecia vir de bem diante dele, o soberano regente instintivamente começou a levantar a cabeça. Então parou apressadamente e curvou-se ainda mais. O soberano regente estava atordoado, seus pensamentos superaquecendo enquanto ele se perguntava se o deus demônio tinha realmente se manifestado diante dele. Se assim fosse, seria algo sem precedentes, pois nunca na história o deus demônio apareceu pessoalmente. Por que você não está falando? Você foi quem me convocou, o deus demônio disse, seu tom levemente irritado. Em minhas mais profundas desculpas. O soberano regente gaguejou. Fiquei em branco por um momento, pois nunca imaginei que você apareceria pessoalmente, deus demônio. Você deve estar aqui porque já sabe da fuga da ex-soberana regente Dena do Vale Carmesim Privado e tem orientação para mim. No entanto, a resposta do deus demônio deixou o soberano regente totalmente sem palavras. Não, eu apareci porque por acaso estava na área. Quanto a essa criança Dena, eu não poderia me importar menos com a situação dela ou como você pretende lidar com ela. Então, o soberano regente não sabia como responder ou se deveria sequer pedir a assistência do deus demônio. O deus demônio continuou. Dito isto, não vim aqui apenas para não fazer nada. No momento seguinte, o soberano regente sentiu a presença do deus demônio se aproximar até que ela pairou diretamente diante dele. Então ele sentiu algo como uma gota de sangue descer sobre o topo de sua cabeça, e um poder insondável surgiu instantaneamente por todo o seu corpo. Isso é. O soberano regente tremeu de excitação. Acabei de lhe conceder algum poder. Faça o que quiser com ele, o deus demônio disse casualmente antes que sua presença desaparecesse, partindo sem qualquer explicação. Embora o soberano regente não pudesse mais sentir a presença do deus demônio, ele passou os dias seguintes agradecendo sem parar. Enquanto isso, em algum lugar no céu estrelado, o deus demônio observava com um sorriso divertido. Embora eu tenha jurado nunca intervir diretamente no meu próprio mundo, mesmo que seu povo o destruísse, abrirei uma exceção desta vez. Não apenas aquele monstro quebrou nosso acordo, mas não seria justo com aquela criança enfrentá-lo sem qualquer assistência. Assim que o soberano regente terminou, ele entrou imediatamente em isolamento para entender melhor seus novos poderes. Enquanto isso, Yuan e seu grupo ainda estavam viajando para a cidade de sangue. Yuan, estou com fome. A soberana regente Dena disse de repente para ele. Acho que faz um tempo. Yuan não disse mais nada e soltou as roupas ao redor de seu pescoço. Como havia uma boa chance de que pudessem ter que lutar contra o soberano regente. Seria sensato ajudar a soberana regente Dena a recuperar o máximo de força possível antes que chegassem. Quando ela viu o pescoço liso e tentador de Yuan, a soberana regente Dena não pôde deixar de babar internamente antes de agarrar-se às costas dele e morder seu pescoço como um demônio sedento de sangue. O que diabos eles estão fazendo? Roxo, que nunca tinha visto tal cena antes, olhou perplexo para a soberana regente Dena sugando o pescoço de Yuan com uma expressão feliz como um bebê com uma chupeta. Então o cheiro do sangue de Yuan alcançou-a, e sua boca instantaneamente começou a salivar. Por que o sangue dele cheira tão bem? Roxo ficou chocada ao descobrir que desejava provar o sangue de Yuan, mesmo que nunca tivesse gostado do gosto de sangue de demônio. Vendo a expressão de Roxo, Leve balançou a cabeça e avisou. Você pode esquecer. Esse sangue é reservado para ela. Não me diga que sua identidade real é ser gado dela? Roxo perguntou com um olhar estranho no rosto. Não era estranho para demônios manter gado, especialmente aqueles com poder e influência. No entanto, essas pessoas geralmente mantinham seu gado em casa. Mas isso não explica por que ele podia contornar a fúria do deus demônio. Ela pensou internamente. Ei, seu sangue está ainda mais delicioso do que antes. A soberana regente Dena parou de repente de consumir seu sangue e observou. Seu isolamento teve algo a ver com isso? Ela perguntou então. Yuan ergueu uma sobrancelha com seu comentário, imaginando se melhorar sua regeneração de alguma forma tinha feito seu sangue ter um gosto melhor para os demônios. Até agora ele tinha assumido que estava relacionado à linhagem do monarca imortal. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 2411. A linhagem do monarca imortal torna meu sangue uma iguaria para bestas, mas demônios não são bestas, então não deveria ter um sabor diferente para eles. Yuan refletiu. Se minha habilidade de regeneração afeta o sabor do meu sangue para os demônios, porém, isso explicaria porque Dena acha que ele melhorou. No passado, Tian Shenil havia ganhado regeneração equiparável à dos demônios simplesmente consumindo seus núcleos. E mesmo assim a suprema governante Dena afirmava que seu sangue tinha um sabor melhor do que o sangue de demônio. A regeneração de Yuan já havia superado há muito tempo o ápice de Tian Shenil, então fazia sentido que seu sangue agora tivesse um sabor ainda melhor do que antes. Além disso, demônios mais fortes tinham regeneração mais forte e, portanto, técnicas de sangue mais poderosas. Quanto tempo até chegarmos à cidade de sangue? Yuan perguntou. Cerca de 1500 anos no nosso ritmo atual, Roxo respondeu calmamente, como se tal período de tempo não fosse nada fora do comum. Afinal, com sua longevidade ilimitada, a percepção de tempo deles já havia se tornado distorcida há muito tempo. Deve haver um jeito mais rápido de chegar lá. Não podemos apenas usar formações de teletransporte? Yuan perguntou.
Formações de teletransporte? Você tem ideia de quão cansativo é usar isso? Também precisaríamos usá-las várias vezes, então dispenso, Roxo zombou. Como o reino demoníaco carecia de pedras espirituais, as formações de teletransporte precisavam ser alimentadas pela própria energia de cada um. Como resultado, tais métodos de viagem raramente eram usados e geralmente reservados para emergências. Quanto à formação de ocultação do Conselho Abissal, ela era mantida por um grupo dedicado de demônios cujo único propósito era mantê-la ativa, suprindo-a com energia o tempo todo. Havia, é claro, recursos que poderiam alimentar formações, mas eram considerados valiosos demais para serem desperdiçados em tais usos. Na verdade, porém, nenhuma dessas era a verdadeira razão de Roxo para evitar as formações de teletransporte. Ela sabia que o Supremo Governante já estava ciente da situação deles e provavelmente se preparando para a chegada deles, então ela simplesmente queria ganhar tempo. Você não está preocupada em irritar o Supremo Governante por fazê-lo esperar muito tempo? Yuan perguntou. O Supremo Governante é uma pessoa muito compreensiva, então ficaremos bem, ela disse. Yuan ponderou por um momento antes de falar novamente. Já sei. Podemos simplesmente viajar usando a manipulação do vazio. O quê? Roxo e Leve se viraram para olhar para ele com olhos arregalados. Você tem ideia de quão longe fica a cidade de sangue? Ninguém consegue atravessar esse tipo de distância com a manipulação do vazio em um único salto. A Suprema Governante Dena queria dizer que poderia fazer exatamente isso, mas era apenas se estivesse em sua força total. Yuan balançou a cabeça. Quem falou em fazer tudo de uma vez? Podemos apenas continuar dando pequenos saltos até chegarmos lá. Isso é ainda mais ridículo. Você faz a manipulação do vazio parecer fácil, mas você consegue pelo menos usá-la? Gastaríamos mais energia do que se apenas usássemos as formações de teletransporte. Roxo suspirou, sentindo como se estivesse falando com alguém irracionalmente ignorante. Claro, Yuan estava ciente de que não era fácil usar a manipulação do vazio. No entanto, ele via isso como uma oportunidade para treinar sua manipulação do vazio. Ele também sabia que Roxo estava tentando atrasá-los, mas não poderia se importar menos. Eu não consigo usar a manipulação do vazio, Leve disse de repente. Não se preocupe, eu levarei você comigo, Yuan disse com um sorriso. Trazer outros para o vazio custaria mais energia, o que apenas aceleraria seu treinamento. Eu nem confio em você para guardar minhas costas, então o que te faz pensar que confiarei em você para não estragar tudo usando a manipulação do vazio com a gente? Roxo exclamou em descrença. Yuan olhou para ela e deu de ombros. Você não precisa vir conosco se não quiser. E só para deixarmos claro, não estamos seguindo você. Estamos permitindo que você nos siga. Se você não quer vir comigo, então está livre para nos perseguir. Roxo rangeu os dentes de frustração, mas Yuan estava certo. Se eles seguissem em frente e a deixassem para trás, não havia nada que ela pudesse realmente fazer a respeito. Ainda assim, ela não estava disposta a confiar na manipulação do vazio de Yuan e disse, você pode ir sem mim. Quero ver por quanto tempo você conseguirá continuar usando isso antes de ficar sem energia. Yuan sentiu e, sem hesitação, usou a manipulação do vazio enquanto carregava Leve e a Suprema Governante Dena, atravessando várias dezenas de milhas em um piscar de olhos. Embora a Suprema Governante Dena pudesse facilmente usar a manipulação do vazio sozinha, ela ainda estava banqueteando-se com o sangue de Yuan, e ele preferia deixá-la conservar sua energia. Enquanto isso, Roxo também usou a manipulação do vazio para segui-los. É manipulação do vazio? É manipulação do vazio? É manipulação do vazio? Yuan emergia do vazio por apenas um breve segundo antes de entrar nele novamente, fazendo parecer que ele estava se teletransportando constantemente. Sua compreensão da manipulação do vazio aumentou ligeiramente. Quanto mais a proficiência de Yuan aumentava, mais longe ele conseguia atravessar no vazio. Em apenas alguns poucos anos, a manipulação do vazio de Yuan melhorou tanto que ele passou de atravessar várias dezenas de milhas para várias centenas de milhas. Esse cara tem usado a manipulação do vazio sem parar por 6 anos seguidos enquanto carrega 2 pessoas, mas ele não parece nem um pouco cansado. Quanta energia ele tem? Roxo gritou interiormente enquanto começava a se sentir exausta por usar constantemente a manipulação do vazio para persegui-los. Usar a manipulação do vazio não exigia apenas energia espiritual. Também exigia força da alma, e a maioria das pessoas não consegue recuperar força da alma tão rápido quanto consegue recuperar energia espiritual. Claro, não havia como Roxo saber sobre a força da alma insondavelmente poderosa de Yuan, bem como sua técnica de cultivo de alma que a fortalece constantemente. Após mais 10 anos, Roxo estava completamente exausta e não podia mais continuar usando a manipulação do vazio. Espere! Ela gritou para eles. O que foi? Yuan usou casualmente a manipulação do vazio para se teletransportar na frente dela e perguntou em uma voz indiferente. Capítulo 2412. Roxo hesitou lutando para pedir a Yuan que a carregasse. Afinal, ela havia rejeitado sua oferta anteriormente, e agora o pensamento de pedir sua ajuda parecia um tanto embaraçoso. Você está cansada? Yuan perguntou com um sorriso no rosto, e ele continuou, eu não me importo de carregar você, mas você precisará pedir com educação, considerando quão rude você foi antes. O quê? Eu não estava sendo rude. Eu estava meramente sendo realista. Ela exclamou, defendendo-se. Quem em sã consciência confiaria em um deus falso de primeiro nível para usar a manipulação do vazio corretamente? Nem um único deus verdadeiro por aí, especialmente quando somos inimigos. Você me vê como um inimigo? Yuan comentou com uma risada. Infelizmente você não se qualifica. Eu não me qualifico. Discurso arrogante para alguém que é apenas gado. Gado? Yuan levantou uma sobrancelha. Yuan estava tão focado em seu treinamento que esqueceu completamente da Suprema Governante Dena, que estava se banqueteando com seu sangue esse tempo todo. Você ainda está bebendo meu sangue? Você não está satisfeita ainda? Yuan perguntou a ela que continuava sugando sem se importar com o mundo. A Suprema Governante Dena removeu seus lábios do pescoço dele e lambeu até ficar limpo antes de responder. Quanto mais eu bebo seu sangue, mais gostoso ele fica. É como se eu estivesse fazendo uma refeição diferente a cada bocado, e não consigo me fartar dele. Mas está ajudando na sua recuperação? Ele perguntou. Sim,
Se eu continuar bebendo seu sangue, devo recuperar pelo menos 70% da minha força até chegarmos à cidade de sangue. Roxo levantou uma sobrancelha após ouvir a conversa deles e pensou consigo mesma, ela está ferida. Foi então que Roxo percebeu que havia cometido um erro grave. Se ela não tivesse tentado atrasá-los, a suprema governante Dena teria chegado à cidade de sangue em um estado enfraquecido, tornando-a muito mais fácil de lidar. Infelizmente foi um passo em falso que ela não podia mais corrigir sem levantar suspeitas. Se ela subitamente os incentivasse a usar uma formação de teletransporte para apressar a chegada deles, isso apenas tornaria suas intenções ainda mais questionáveis. Roxo sentiu vontade de chutar a própria bunda por seu erro, sem saber que Yuan já esperava uma emboscada na cidade de sangue. Nesse caso, beba o quanto quiser, Yuan disse a ela antes de olhar para Roxo novamente e retomar a conversa de maneira indiferente. Então, você quer que eu carregue você ou não? Roxo rangeu os dentes e assentiu silenciosamente com a cabeça. Yuan inclinou a cabeça levemente, virando a orelha em direção a ela enquanto conchava a mão atrás dela. O que foi isso? Eu não entendi direito. Roxo cerrou os punhos de frustração antes de falar em voz alta. Você pode me levar com você? Por favor. Sem dizer mais nada, Yuan ativou a manipulação do vazio e retomou seu treinamento com uma carga extra. Embora um indivíduo adicional possa não parecer muito, Yuan pôde sentir instantaneamente a diferença, e ele não era mais capaz de atravessar tanta distância quanto antes. No entanto, isso também acelerou seu progresso, então ele não reclamou e até deu as boas-vindas. No ritmo que ele está melhorando e no nosso passo, chegaremos à cidade de sangue em menos de 500 anos. Roxo pensou consigo mesma. Poucos anos depois, sua maestria na manipulação do vazio atingiu um novo nível? No momento em que a manipulação do vazio de Yuan atingiu um novo nível, ele pôde atravessar instantaneamente 10.000 milhas com um único salto através do vazio. No entanto, mesmo com sua manipulação do vazio atingindo um novo nível, sua compreensão avançada do vazio mal se aproximou do próximo nível. Ei, Dena, como você treina sua manipulação do vazio? Yuan perguntou de repente a ela. Ela parou de banquetear-se com o sangue dele para responder. Você quer ver? Ele assentiu rapidamente. A suprema governante Dena então desceu das costas dele e disse, observe com atenção. Ela ativou a manipulação do vazio e desapareceu no vazio. No entanto, mesmo depois de vários momentos, ela não retornou. Yuan levantou uma sobrancelha e seguiu atrás dela, entrando no vazio para ver o que ela estava fazendo. Dentro daquela extensão sem forma, ele foi recebido com uma visão chocante. A suprema governante Dena estava totalmente indefesa, permitindo que o próprio vazio despedaçasse seu corpo. Normalmente, alguém manipularia o vazio cuidadosamente, garantindo que ele nunca entrasse em contato com seu corpo, já que o vazio em si era inerentemente destrutivo, capaz de erodir tudo que tocasse. No entanto, a suprema governante Dena fez o oposto. Ela permitiu que ele a devastasse livremente, contando com sua regeneração superior para superar o dano e restaurar continuamente seu corpo. Eu acho mais fácil entender quando estou tocando nele, ela explicou calmamente. Mas pode ser diferente para você. Céus, como eu nunca pensei em um método de treinamento tão simples antes. Yuan murmurou atordoado. Às vezes, as ideias mais simples são as mais fáceis de ignorar. No momento seguinte, Yuan parou de empurrar o vazio e permitiu que ele devastasse seu corpo. No instante em que tocou sua pele, ele se sentiu sendo despedaçado. E não apenas sua carne rasgando, mas todo seu corpo sendo destruído e vaporizado por uma força imparável. Mesmo com sua imensa tolerância à dor, a agonia era quase insuportável. Ainda assim, os resultados valeram a pena, já que sua manipulação do vazio e compreensão do vazio avançaram a um ritmo notável. No entanto, como a manipulação do vazio de Yuan não chegava nem perto do nível da suprema governante Dena, ele só conseguia permanecer no vazio por cerca de meia hora antes de ter que sair e entrar novamente. Vou treinar assim por alguns anos, Yuan declarou de repente. A suprema governante Dena então perguntou, isso significa que não poderei beber seu sangue? Será apenas por alguns anos. Tudo bem, a suprema governante Dena murmurou, mas então seus olhos brilharam, como se tivesse pensado em algo. Nesse caso, usarei esse tempo para preparar meu sangue para você. Oh, eu prometi que deixaria você provar meu sangue se você me deixasse beber o seu, afinal. Capítulo 2413. O que diabos, em nome do deus demônio, ela acabou de dizer? Que ela vai deixar ele beber o sangue dela. Roxo encarou a suprema governante Dena em descrença, seus olhos tão arregalados quanto pires. Por que diabos um ser como ela deixaria alguém provar seu sangue, quanto mais um mero gado? Embora a suprema governante Dena não estivesse mais no poder, isso não mudava o fato de que ela já havia detido o título e permanecia como um dos demônios mais poderosos do mundo. Para uma suprema governante compartilhar seu sangue era equivalente a um imperador conferindo seu próprio poder a um súdito. Era simplesmente impensável, especialmente para uma súdita leal como Roxo. Então começarei meu treinamento agora. Vocês dois podem fazer o que quiserem, Yuan disse a Leve e Roxo antes de entrar no vazio para retomar seu treinamento. A sua compreensão do poder do vazio melhorou moderadamente? Sua compreensão da manipulação do vazio melhorou significativamente? Não muito tempo depois de começar seu treinamento, Yuan percebeu que esse método de treinamento parecia muito familiar, já que ele já estava acostumado a treinar-se de maneiras semelhantes, repetidamente levando seu corpo ao extremo através da dor e destruição. Por exemplo, quando treinou na extensão primordial envenenando-se no pântano venenoso do dragão funesto, quando se assou como um frango nos 9 níveis do inferno, e quando destruiu constantemente seu corpo na tribulação do dragão que divide o céu. Se alguém tivesse que descrever os métodos de treinamento de Yuan em uma palavra, seria definitivamente masoquista. Em apenas alguns poucos meses, Yuan foi capaz de estender seu tempo dentro do vazio sem sair, de meia hora para quase 6 horas. Após outro ano, essas 6 horas tornaram-se quase um dia inteiro. Sua maestria na manipulação do vazio atingiu um novo nível? Então, mais 5 anos se passaram em um piscar de olhos. Sua maestria na manipulação do vazio atingiu um novo nível? A essa altura, Yuan conseguia permanecer dentro do vazio por quase 3 dias sem sair. Em um piscar de olhos, mais 10 anos se passaram.
Sua maestria na manipulação do vazio atingiu um novo nível? Satisfeito com os resultados, Yuan decidiu parar seu treinamento por enquanto. Você terminou? A Suprema Governante Dena perguntou a ele quando notou que ele não retornou imediatamente ao vazio. Ele assentiu sim, vou parar por aqui por enquanto. Então aqui está meu sangue. A Suprema Governante Dena produziu um orbe carmesim do tamanho de um punho com seu próprio sangue e ofereceu a ele. Yuan aceitou o orbe carmesim e o inspecionou por curiosidade. No entanto, parecia ser sangue comum. Ele não pensou muito sobre isso e consumiu. Você consumiu o sangue da Governante Suprema Dena? Algo. A Suprema Governante Dena perguntou a ele. Yuan balançou a cabeça não. Nesse caso, sem demora, a Suprema Governante Dena retirou outra coisa, como se tivesse preparado com antecedência. Eu fiz isso caso meu sangue comum não tivesse efeito, ela disse, entregando-lhe um cristal carmesim em forma de lágrima, do tamanho de um amendoim. O que é isso? Yuan perguntou. Mesmo de relance, ele podia sentir a imensa energia selada dentro dele. Na verdade, lembrava os cristais embutidos no corpo de cada demônio inferior, seus núcleos. Eu apenas copiei o que você fez com o verdadeiro imperador dos mares, bem como o que o soberano primordial dos mares deu a você, ela disse calmamente. Eu não conseguia replicar exatamente, então improvisei e ajustei. Você o quê? Yuan exclamou e encarou-a com olhos arregalados, parecendo absolutamente perplexo. A Suprema Governante Dena havia essencialmente afirmado ter criado sua própria essência de sangue, algo que apenas bestas deveriam ser capazes de fazer. Para que bestas formem sua essência de sangue, elas têm que sacrificar uma tremenda quantidade de energia e até mesmo parte de sua longevidade, Yuan disse. Quanto você desistiu para fazer isso? A Suprema Governante Dena deu de ombros casualmente. Não tenho certeza de quanta longevidade sacrifiquei, mas usei cerca de metade do meu poder. Estou essencialmente de volta ao estado em que estava quando deixamos o Vale Carmesim privado pela primeira vez. Yuan quase deu um tapa na própria testa, exasperado com sua tendência habitual de agir sem muito pensamento, um hábito que ela adquiriu após ser invencível por tanto tempo. Em sua cabeça a palavra consequência era quase inexistente. Estamos prestes a enfrentar o Supremo Governante, e você usa todos os seus poderes para criar isso quando não há garantia de que beneficiará a mim? Yuan suspirou. Não se preocupe comigo. Tenho certeza de que dará certo de alguma forma, ela respondeu. Esqueça, Yuan balançou a cabeça. Enquanto isso, tanto Leve quanto Roxo encaravam o cristal carmesim nas mãos de Yuan com expressões atordoadas, como se suas mentes tivessem sido jogadas em total desordem. De repente, o corpo de Leve deu um solavanco como se atingido por um raio. No instante seguinte, ele investiu contra Yuan, braço estendido e dedos curvados em garra, tentando arrancar o cristal de suas mãos. Que diabos? Embora estivesse surpreso com a ação repentina de Leve, Yuan reagiu instantaneamente e subconscientemente usou a manipulação do vazio, teletransportando-se para trás de Leve como um fantasma. Então, com a mão livre, agarrou Leve pela nuca, restringindo. O que você está fazendo? Ele questionou enquanto Leve lutava para se soltar. Você finalmente perdeu a cabeça e se tornou um abandonado? Yuan franziu a testa para seu comportamento louco que lembrava um abandonado. No entanto, Yuan duvidava que Leve tivesse realmente se transformado em um abandonado, pois parecia muito repentino, e ele parecia mais uma besta irracional agindo por puro instinto. Enquanto Yuan contemplava esse fenômeno, Roxo subitamente entrou em ação, investindo contra ele da mesma maneira. Vendo isso, a Suprema Governante Dena estendeu seu cabelo carmesim, prendendo rapidamente os membros de Roxo e restringindo-a em uma posição estranha com seus braços e pernas presos atrás das costas. Depois disso, ela se virou para Yuan e perguntou, o que há de errado com eles? Eu ia perguntar a mesma coisa para você, ele disse enquanto balançava a cabeça. Capítulo 2414. Embora eu não saiba o que aconteceu com eles, parece que estão mirando no seu sangue. Yuan disse ao notar que tanto Leve quanto Roxo estavam encarando mortalmente o cristal carmesim em sua mão, parecendo predadores observando instintivamente sua presa. O sangue de demônio pode fazer outros demônios enlouquecerem? Ele perguntou em seguida. Não literalmente, ela balançou a cabeça. Talvez seja por causa do que você fez com ele. De qualquer forma, vamos tentar isso. Yuan colocou o cristal carmesim em seu anel espacial e esperou para ver os resultados. Leve e Roxo se acalmaram imediatamente, mas levaram vários minutos até retornarem totalmente ao seu estado normal. Que diabos é isso? Roxo exclamou em choque quando acordou e viu que estava sendo contida pela Governante Suprema Dena. Mate-me se quiser, porque não vou implorar pela minha vida. A Governante Suprema definitivamente me vingará. Ela gritou enquanto tentava agir com firmeza, mas sua expressão aterrorizada atraiu. O porquê estou sendo sufocada assim de repente? Leve perguntou em um tom confuso. Yuan ergueu uma sobrancelha e perguntou a eles. Vocês não se lembram do que acabou de acontecer? Que ambos tentaram roubar o sangue de Dena de mim. O quê? Eu definitivamente não tenho nenhuma lembrança de fazer algo assim. Leve respondeu imediatamente, parecendo genuinamente chocado com a acusação de Yuan. Eu me lembro de ver você beber o sangue dela, e a próxima coisa que sei é que estava sendo sufocado por você. O mesmo comigo, Roxo murmurou. Eu pensei que vocês tinham se tornado abandonados por um segundo e estava preparado para matá-los, sabem? Yuan mentiu com uma cara séria, brincando com eles. No entanto, nenhum deles comentou sobre isso, já que era normal, até mesmo a coisa certa a se fazer quando alguém se torna um abandonado. De qualquer forma, vocês dois devem se distanciar de mim por enquanto, já que consumirei aquele sangue em breve, Yuan disse um momento depois. Eles assentiram silenciosamente e voaram para longe, até estarem a dezenas de milhares de quilômetros de Yuan. Assim que eles se foram, Yuan recuperou o cristal carmesim novamente e o consumiu rapidamente.
Você consumiu a essência de vida refinada da governante suprema Dena? Essência de vida refinada. Yuan se perguntou como isso diferia da essência de sangue, mas antes que pudesse se deter no pensamento, uma sensação súbita tomou conta dele, forçando-o a limpar sua mente e focar nela. Uma dor aguda e abrasadora irrompeu em seu peito, como se uma lâmina estivesse sendo cravada em seu coração repetidas vezes. A cada segundo que passava, a agonia apenas se intensificava, e a dor se concentrava em um único ponto, aumentando o tormento várias vezes. A governante suprema Dena notou a agonia contorcendo o rosto de Yuan e engoliu em seco nervosamente. Se ele morresse ao consumir seu sangue, ela não fazia ideia de como reagiria. Yuan soltou de repente um rugido ensurdecedor, sua voz irrompendo com tanta força que a própria terra sob ele e o céu acima se partiram. Constituição eterna incompleta. Ativou? Constituição eterna incompleta. Começou a refinar a essência de vida refinada da governante suprema Dena. Poucos momentos depois, as sobrancelhas da governante suprema Dena se franziram. Sem aviso, ela agarrou Yuan por suas roupas e as abriu, expondo seu tronco. Então, seus olhos se estreitaram enquanto seu olhar se fixava no centro de seu peito. Uma fenda fina havia aparecido ali, espalhando-se lentamente como se algo sob sua pele estivesse forçando a saída, rasgando de dentro para fora. Logo, a governante suprema Dena viu um objeto semelhante a um cristal emergir do buraco. Parecia incolor a princípio, mas quando a luz do sol o tocou, o cristal brilhou com majestosas cores prismáticas. Isso é um núcleo. A governante suprema Dena murmurou com sua semelhança a um núcleo de demônio. No entanto, a transformação de Yuan não terminou aí. Sua pele tornou-se pálida como um fantasma, como se seu sangue tivesse sido drenado, e seu cabelo tornou-se prateado. Seus olhos, antes castanhos, agora brilhavam como os cristais carmesins que ele havia consumido. Mas o mais surpreendente de tudo, 2 chifres negros e simétricos emergiram do topo de sua cabeça. Constituição eterna incompleta. Refinou com sucesso a essência de vida refinada da governante suprema Dena? Devido à essência de vida refinada da governante suprema Dena, você adquiriu a habilidade de usar despertar demoníaco. Despertar demoníaco? Rank. Descrição. Abandone sua humanidade e desencadeie um terror inimaginável sobre o mundo. Enquanto estiver no despertar demoníaco, suas habilidades de regeneração serão aprimoradas significativamente, e você adquirirá a habilidade de usar manipulação de sangue. Ao usar essência caótica nesta forma, seu poder aumentará em 100.000%. O queixo da governante suprema Dena caiu com a transformação de Yuan, e apesar de seu choque, ela não deixou de notar a estranha e desconhecida emoção se agitando dentro dela. Ela sempre admirara Tian Shenil, mas apenas como um igual e nunca de forma romântica. Mas agora com a aura de Yuan e até mesmo seu perfume completamente mudados, seu coração começou a acelerar, e seu sangue, geralmente sob controle perfeito, tornou-se inquieto, aquecendo contra sua vontade enquanto ela contemplava sua forma atual, parecendo uma jovem donzela experimentando o amor à primeira vista. A governante suprema Dena esfregou os olhos e tentou recuperar o controle sobre seu sangue, mas cada tentativa apenas fazia seu sangue queimar mais, o oposto completo de sua intenção. O Yuan agora irradiava uma aura insondavelmente terrível, tão potente que até Leve e Roxo a sentiam de longe, como se estivessem detectando um ser de maldade inimaginável. Não percebendo que era Yuan, eles tremiam incontrolavelmente de medo. Muito parecido com como Leve uma vez tremeu diante da governante suprema Dena antes de ela suprimir sua presença, apenas várias vezes pior. Yuan baixou a cabeça, encarando em descrença o cristal em forma de estrela embutido no centro de seu peito. No passado, Tian Shenil frequentemente se perguntava se consumir muitos núcleos de demônio acabaria transformando-o em um demônio, mas no final, ele só conseguiu adquirir a habilidade de regeneração deles. Poderia-se esperar que Yuan detestasse essa transformação, dado seu antigo ódio pelos demônios, mas para sua surpresa, ele não sentiu repulsa alguma. Se é que sentia algo, o que ele mais sentia era a imensa energia surgindo dentro de si. Capítulo 2415. Yuan olhou para a governante suprema Dena, que ainda o encarava com um olhar atordoado em seu rosto. Parece que posso me transformar em um demônio agora, ele comentou com um sorriso no rosto, o que a deixou ainda mais perturbada. Você pode retornar à sua forma original? Ela perguntou com uma voz nervosa. Ou você está preso assim permanentemente? Yuan desativou seu despertar demoníaco e disse, não é permanente. É semelhante ao meu despertar de dragão. Ela murmurou, soando um pouco desapontada. Então, por quanto tempo você consegue manter essa forma? Yuan ponderou um pouco antes de responder, não é muito cansativo, então provavelmente posso mantê-la pelo tempo que quiser, desde que não use toda a minha energia de uma vez. A propósito, o que é esse olhar no seu rosto? Nunca vi tal expressão em você antes. Ele de repente abordou o elefante na sala. Eu não faço ideia do que você está falando. A governante suprema Dena respondeu apressadamente de maneira perturbada, e seu cabelo começou a se mover sozinho para cobrir seu rosto. Yuan ergueu uma sobrancelha com sua reação incomum. Embora a governante suprema Dena estivesse agindo como uma donzela apaixonada, nunca ocorreu a Yuan que esse fosse realmente o caso, já que em sua mente, ela era incapaz de sentir tais emoções. De repente, Leve e Roxo retornaram a eles, quebrando a atmosfera estranha. O que foi aquilo agora? A quem pertencia aquela presença aterrorizante? Leve perguntou nervosamente. Se Yuan não tivesse desativado seu despertar demoníaco, Leve nem teria ousado retornar. Você quer dizer esta presença? Yuan ativou repentinamente o despertar demoníaco novamente. Meu Deus! Era você? Leve gritou alto, seus olhos se arregalando em descrença. O cabelo da governante suprema Dena moveu-se sutilmente apenas o suficiente para ela espiar a aparência violenta de Yuan. Quanto a Roxo, ela ficou totalmente sem palavras. E apesar de sua tez naturalmente roxa, um leve rubor vermelho se espalhou pelo seu rosto. O que diabos aconteceu com ele em tão pouco tempo? Ela gritou internamente, incapaz de confiar em seus próprios olhos, e ainda mais chocante.
o fato de ela se sentir atraída por ele. Yuan desativou sua transformação um momento depois, e um audível, ao pôde ser ouvido vindo da governante suprema Dena. Muito bem, vamos continuar em direção à cidade de sangue, Yuan disse. Ele ativou a manipulação do vazio, e eles atravessaram instantaneamente mais de 100 mil quilômetros. Quanto tempo você acha que levaremos para chegar à cidade de sangue neste ritmo? Yuan perguntou a Roxo alguns minutos após a jornada. Alguns anos? Ela disse, soando incerta. Enquanto isso, na cidade de sangue, a formação do deus demônio havia sido concluída recentemente. No entanto, a governante suprema não estava em lugar nenhum. Conselheiro Supremo, você viu ou falou com a governante suprema ultimamente? Todos os preparativos foram concluídos. Não, a governante suprema não retornou desde que saiu para se comunicar com o deus demônio. O conselheiro supremo balançou a cabeça. Recebemos informações de nossos batedores de que eles podiam sentir a presença deles se aproximando rapidamente de nossa cidade. Seria ótimo se a governante suprema retornasse antes que eles cheguem, mas se ele não retornar, teremos que enfrentá-la por conta própria e com sorte, atrasá-la o suficiente para o seu retorno. Apesar da situação urgente, nenhum deles sequer considerou incomodar a governante suprema, já que nada tinha prioridade sobre o deus demônio, mesmo que a cidade inteira fosse queimada. 2 anos depois, Yuan parou de usar a manipulação do vazio. Chegamos à cidade de sangue, ele disse em voz alta enquanto pairavam a algumas centenas de quilômetros de distância, o suficiente para ver a cidade no horizonte. Por que paramos aqui? Roxo perguntou, tentando ao máximo não soar estranha ou nervosa. Yuan não respondeu e apenas encarou a cidade em silêncio. Como eu pensei, eles prepararam uma emboscada para nós, ele disse em voz alta, sem se importar se Roxo podia ouvi-lo ou não. Os olhos de Roxo se arregalaram. Yuan virou-se para olhá-la e sorriu. Eles poderiam ter tornado isso menos óbvio não evacuando a cidade inteira. Dito isto, a formação ao redor da cidade é igualmente óbvia. O que você quer fazer, Dena? Yuan virou-se para perguntar a ela. Você está com medo? Ela perguntou de repente. Por que eu estaria? Então não há motivo para não ir, mesmo que seja uma armadilha. Yuan assentiu com um sorriso. Lev, você provavelmente deveria ficar aqui, certo? Sem problemas. Lev disse imediatamente sem hesitação. Roxo olhou para ele com um olhar estranho. Ele é realmente apenas um ninguém? Ela se perguntou internamente. Você vem conosco, certo? Yuan perguntou de repente a Roxo, tirando o ar de seus pensamentos. Claro. Momentos depois, Yuan e a governante suprema Dena aproximaram-se da cidade de sangue enquanto Roxo seguia por trás, mantendo uma certa distância deles. Como é a sensação de finalmente retornar para casa depois de passar tanto tempo no Vale Carmesim privado? Yuan perguntou à governante suprema Dena. Eu estava basicamente dormindo durante todo o tempo em que estive lá até você me acordar, então não parece ter sido tanto tempo. No entanto, este lugar definitivamente parece estranho, ela disse. Talvez seja a falta de presença, ou talvez seja o quanto o lugar mudou, mas realmente parece diferente. Bem, considerando quanto tempo você esteve fora, é normal. Logo, eles chegaram às muralhas da cidade e quase instantaneamente, Yuan sentiu milhares de olhares sobre eles. Sério, eles poderiam ser mais óbvios? Ele murmurou, um pouco estupefato com a aparente falta de furtividade deles. No entanto, sem que ele soubesse, esses indivíduos estavam, de fato, escondendo sua presença. Era simplesmente que a força da alma de Yuan havia se tornado tão formidável que ele os percebia tão claramente como se eles nem estivessem se escondendo. Eventualmente, eles chegaram ao coração da cidade, onde uma torre colossal subia aos céus, seu pico aparentemente perfurando o próprio céu. Onde está a governante suprema? Por que ele não está aparecendo? Yuan virou-se para perguntar a Roxo. Capítulo 2416. Não tenho certeza. Roxo respondeu à pergunta de Yuan sobre o paradeiro da governante suprema. De repente, Yuan notou uma figura emergindo da torre e aproximando-se rapidamente deles. Você é a governante suprema? Yuan perguntou ao demônio com aparência humana pairando diante deles. Nem de longe, ele respondeu. Sou o conselheiro supremo, o segundo em poder dentro do continente carmesim. Então onde está a governante suprema? Yuan perguntou. A governante suprema aparecerá em breve, mas primeiro. O conselheiro supremo virou seu olhar para a governante suprema Dena e continuou falando. Por que você deixou o Vale Carmesim privado e retornou aqui? Você esqueceu o crime indescritível que cometeu contra as pessoas aqui? Se eu fosse você, teria vergonha de mostrar meu rosto aqui novamente. Não há lugar além do Vale Carmesim privado que receba um abandonado, especialmente um tão hediondo quanto você. Apesar das palavras duras do conselheiro supremo, a expressão da governante suprema Dena permaneceu calma como um lago estagnado. Como alguém esquece algo de que não tem nenhuma lembrança desde o início? Ela falou um momento depois. O quê? O conselheiro supremo franziu a testa. Quanto a eu ser uma abandonada, não tenho ideia de onde você obteve tal informação, mas isso não passa de calúnia. Ela continuou antes que o conselheiro supremo pudesse dizer mais alguma coisa. Você está alegando ser inocente apesar das evidências esmagadoras contra você? Você realmente espera que espere que alguém acredite nisso? O conselheiro supremo respondeu com um profundo franzido na testa, parecendo que havia sido zombado. Se você acredita em mim ou não, não é da minha conta, a governante suprema Dena disse calmamente. Estou apenas aqui para retomar minha posição. Retomar sua posição? E como você vai fazer isso? Com força, como você costuma fazer? O conselheiro supremo gritou, seu rosto e voz cheios de raiva. Mesmo que você force seu caminho de volta para ser a governante suprema novamente, ninguém confiaria em você. Eu não poderia me importar menos se ninguém confia em mim. Mesmo que todos me odeiem, desde que façam seu trabalho corretamente. Muito bem, vamos parar por aí.
Yuan a interrompeu. Ele então se virou para o Conselheiro Supremo. Você alega que há evidências esmagadoras de que ela é responsável pelo desaparecimento desta cidade, mas pelo que eu vi, sua chamada prova é, na melhor das hipóteses, frágil e não prova nada. O Conselheiro Supremo franziu a testa para Yuan em confusão. Eu deveria ter perguntado isso antes, mas quem diabos é você? Você é o responsável pelas mortes de nossos 2 soldados? Ele perguntou após um breve silêncio. Você faz parecer que eu os matei pessoalmente? Yuan suspirou enquanto balançava a cabeça. Eles foram os que invocaram a ira do Deus Demônio. Não foi isso que ouvi daqueles que estavam presentes. Não sei o que aqueles idiotas lhe disseram, mas eles definitivamente mentiram. Mentir? Para mim? Impossível. Você é um pouco confiável demais, quase crédulo. Não é à toa que você foi tão rápido em acreditar naquelas falsas acusações contra Dena, Yuan disse. Ele pode realmente pronunciar o nome dela sem desencadear a ira do Deus Demônio. O Conselheiro Supremo gritou internamente após confirmar as informações que os outros lhe deram, já que ele se recusava a acreditar em tais alegações ultrajantes. Você? Por que você pode pronunciar o nome dela sem desencadear a ira do Deus Demônio? Por que você é capaz de ignorar as leis deste mundo, algo que nem eu posso fazer? Não é óbvio. Yuan comentou com um sorriso. É porque você não é eu. O Conselheiro Supremo tremeu com a piada sem graça de Yuan e gritou, independentemente de quem você seja, sua própria existência desafia as leis deste mundo e da governante suprema que o criou. Isso não é aceitável. E o que você vai fazer a respeito? Me matar? Não se preocupe, lidaremos com você mais tarde. Por enquanto, o olhar do Conselheiro Supremo retornou à governante suprema Dena antes de se estreitar ligeiramente. Após um breve silêncio, ele gritou, não permitiremos que você aterrorize nosso povo uma segunda vez. Ativem a formação do Deus Demônio. Ao seu comando, as pessoas que supervisionavam a formação entraram em ação. Uma barreira carmesim subiu instantaneamente para envolver a cidade inteira, transformando-a em uma prisão. Em uma inspeção mais próxima, a barreira era, na verdade, tecida a partir de incontáveis espadas carmesins, cada uma irradiando o poder de um Deus verdadeiro. Formação do Deus Demônio, hein? A governante suprema Dena murmurou, contemplando a barreira com uma expressão calma. Embora ela nunca tivesse implantado, era algo que ela conhecia bem. Afinal, a formação do Deus Demônio era a formação mais poderosa disponível e sua última linha de defesa, seu trunfo. E seu poder era esmagador o suficiente para ameaçar até mesmo uma governante suprema. Mesmo com sua força total, ela não escaparia da formação do Deus Demônio ilesa, muito menos em seu atual estado enfraquecido. No entanto, apesar da situação aparentemente terrível, a governante suprema Dena manteve a calma e não mostrou sinal de pânico nem estava fingindo coragem. Ela estava genuinamente indiferente. Quanto a Yuan, ele estava na verdade admirando a formação, já que ela era insondavelmente poderosa e muito além até das formações mais fortes dentro dos 9 céus. Esta é sua última chance de retornar ao Vale Carmesim privado, o Conselheiro Supremo avisou enquanto levantava o braço, apontando-o para o céu carmesim. Eu recuso, a governante suprema Dena respondeu sem hesitação. Então morra. O Conselheiro Supremo balançou o braço em um movimento descendente, como se tentasse dividir o espaço diante dele, e no instante seguinte, as incontáveis espadas carmesins formando a barreira travaram na governante suprema Dena e dispararam em direção a ela. A cena lembrava as espadas do tormento eterno de Yuan, mas em uma escala massiva. Em resposta, a governante suprema Dena entrou em ação, enfrentando a tempestade de lâminas de frente com seu cabelo carmesim. Clang, clang, clang. Embora a governante suprema Dena tenha conseguido destruir as espadas por um tempo e parecesse estar se segurando, seu estado enfraquecido começou a aparecer gradualmente. Seus movimentos desaceleraram, e ela começou a falhar ao bloquear algumas das lâminas. As lâminas que ela não conseguiu bloquear empalaram seu corpo e começaram a drenar ainda mais de sua força. Logo, a governante suprema Dena tornou-se tão fraca que não conseguia mais controlar seu cabelo. No entanto, a formação do Deus Demônio permaneceu ativa e continuou seu ataque implacável até que seu corpo estivesse crivado de incontáveis golpes, deixando-o parecendo um porco-espinho eriçado com espinhos. Capítulo 2417. Hahaha. A formação do Deus Demônio é muito mais forte do que eu antecipava. Pensar que ela subjuga a líder suprema mais forte da história com tanta facilidade. O Conselheiro Supremo riu alto com uma expressão de deleite em seu rosto, interpretando mal a situação. Como Roxo nunca teve a chance de contar a ele sobre a líder suprema Dena estar em um estado enfraquecido, ele pensou que a formação do Deus Demônio era poderosa o suficiente para sobrepujá-la com facilidade. Enquanto isso, Yuan observava tudo sem se mover e com uma expressão calma em seu rosto. Talvez o Conselheiro Supremo não visse Yuan como uma ameaça e quisesse concentrar todos os seus esforços na líder suprema Dena, mas a formação do Deus Demônio o ignorou completamente, então nenhuma espada voou em sua direção. Pensar que nos preocupamos por nada. Ou talvez a força dela tenha sido exagerada. De qualquer forma, nós a controlamos sem a ajuda do líder supremo. O Conselheiro Supremo riu alegremente. No entanto, Yuan então falou alto. Eu não celebraria tão cedo se fosse você. O quê? A risada do Conselheiro Supremo morreu enquanto ele estreitava os olhos para a líder suprema Dena. Só então ele notou que as espadas cravadas no corpo dela estavam se movendo, sendo lentamente atraídas para dentro de sua carne. A formação do Deus Demônio está sendo devorada? Ele exclamou em descrença. Sem hesitação, ele reativou a formação do Deus Demônio, retomando o ataque. Antes que as espadas pudessem alcançá-la, no entanto, uma barreira carmesim materializou-se subitamente ao redor da líder suprema Dena, envolvendo todo o seu corpo como um ovo. Quando as espadas atingiram a barreira, elas afundaram nela sem deixar rastro, como se tivessem sido lançadas em um mar sem fundo. Yuan assistiu à cena com um sorriso nostálgico em seu rosto. Esta é a segunda vez que a vejo neste estado, ele murmurou. Que diabos está acontecendo? O que em nome de Deus ela está fazendo? O Conselheiro Supremo gritou para Yuan em confusão, exigindo uma explicação. No entanto, Yuan apenas deu de ombros em silêncio. Percebendo rapidamente que Yuan não iria explicar a situação, o Conselheiro Supremo decidiu continuar atacando-a com a formação do Deus Demônio.
Eu me recuso a acreditar que você possa permanecer nesse estado para sempre. Qualquer técnica que você esteja usando, aposto que consome muita energia. Ela assentiu e explicou. Eu sou simplesmente tão poderosa que mal preciso usar energia para derrotar alguém. Por causa disso, ganho muito mais energia do que gasto. Como resultado, o meu núcleo está sempre cheio, e o excesso acumula-se em outras partes do meu corpo. É como tirar água de rios que foram criados de um lago transbordante. A última vez que fui forçada a me transformar foi quando tive que confrontar um certo selador demoníaco. Ela rememorou com um sorriso sutil em seu rosto, seu olhar passando brevemente por Yuan. E isso é ridículo. O Conselheiro Supremo tremeu enquanto uma onda avassaladora de medo o atingia. Agora então, a líder suprema Dena virou lentamente a cabeça da esquerda para a direita, seu olhar carmesim varrendo os arredores. Artes do sangue supremo, tempestade carmesim. No instante seguinte, um par de asas carmesim desdobrou-se de suas costas, formadas não de penas, mas de incontáveis espadas carmesim que se assemelhavam à formação do deus demônio. Então, as penas semelhantes a espadas dispararam em todas as direções como uma metralhadora com esteroides, chocando-se contra a formação do deus demônio como uma chuva sem fim. Embora a formação do deus demônio pudesse regenerar-se infinitamente enquanto tivesse energia, a líder suprema Dena destruiu mais rápido do que ela podia se reparar. Em meros momentos, ela aniquilou completamente a formação, forçando aqueles que a abasteciam com energia a tossir bocados de sangue. Eu destruí seu trunfo. E agora? A líder suprema Dena perguntou calmamente enquanto o conselheiro supremo recuava inconscientemente. Ele se controlou e parou de recuar, então gritou irritado. E daí que você destruiu a formação do deus demônio? Estamos longe de terminar. Seu corpo começou a se contorcer e mudar, livrando-se de sua semelhança humana enquanto ele se transformava em algo muito mais demoníaco. Muito parecido com a forma como alguns abandonados se transformavam quando enfurecidos, demônios humanoides também possuíam uma forma demoníaca que podiam assumir, o que aumentava muito sua destreza ao custo de consumir mais energia. Claro, o Conselheiro Supremo não tinha intenção de enfrentar a líder suprema Dena sozinho, já que isso não seria diferente de dar um passo em sua própria sepultura. Plano B, ele gritou. No momento seguinte, dezenas de milhares de demônios que estavam escondidos em emboscadas surgiram como uma maré, cercando a líder suprema Dena por todos os lados. Esses demônios eram todos deuses verdadeiros que serviam diretamente sob o líder supremo atual, incluindo membros tanto do Esquadrão de Execução Especial quanto do Esquadrão de Execução de Elite. Mas eles não eram os únicos reforços. Logo, outra presença desceu. Um demônio solitário cuja aura eclipsava a de todos os outros. Um deus absoluto havia aparecido. Yuan concentrou toda a sua atenção no deus absoluto, imaginando se o líder supremo tinha finalmente escolhido se revelar. Saudamos o Ancestral Supremo. O Conselheiro Supremo e os demônios saudaram o Deus Absoluto. Ancestral Supremo? Yuan levantou uma sobrancelha. Esse é o título dado a alguém que já foi líder supremo. A líder suprema Dena explicou. Ele provavelmente é o líder supremo da 13ª geração. Capítulo 2418. O Ancestral Supremo aparecendo antes do Líder Supremo, hein? Isso parece estranho por alguma razão, Yuan murmurou enquanto estreitava o olhar para o Ancestral Supremo de aparência humana. Então ele é o responsável por aniquilar os seladores demoníacos. A Líder Suprema Dena sentiu uma dica de intenção assassina dentro de sua voz e perguntou. Você quer cuidar dele? Vou deixar você ficar com ele. No entanto, Yuan balançou a cabeça e disse, não, tudo bem. Você pode lidar com ele. Enquanto isso, o Ancestral Supremo moveu-se para frente e aproximou-se da Líder Suprema Dena. Esta é sua última chance de recuar, sua peste, ele disse a ela com uma voz fria. Mas apesar de sua aparência durona, ele estava, na verdade, gritando internamente, sentindo-se absolutamente aterrorizado com a presença dela. Embora ele já tivesse sido líder supremo, nem todos os líderes supremos foram criados iguais. A líder suprema Dena era amplamente reconhecida como a mais forte da história por uma razão, e ela tinha conquistado esse título sem nunca revelar sua transformação, que era várias vezes mais poderosa do que qualquer coisa que outros tivessem testemunhado. Se ele tivesse a escolha, teria permanecido em isolamento e evitado fazer uma aparição. Infelizmente, como Ancestral Supremo, ele tinha uma reputação que não podia se dar ao luxo de ignorar, e sua ausência a mancharia. No entanto, a líder suprema Dena ignorou e perguntou. Ouvi dizer que você foi responsável por matar todos os seladores demoníacos. Por que você fez tal coisa? Não é óbvio. O Ancestral Supremo respondeu. Seladores demoníacos impunham poder que ataca nossa espécie, e é um insulto direto ao Deus Demônio, nosso Criador. Eu não vejo como isso insulta o Deus Demônio, a líder suprema Dena disse, balançando a cabeça. Se alguma coisa, é um poder maravilhoso que merece respeito, não desprezo. Ninguém conseguiu recriar algo parecido, mesmo depois de todo esse tempo. Por que diabos alguém tentaria recriar tal poder? O Ancestral Supremo zombou com desdém. Porque é altamente eficaz, e somos essencialmente impotentes contra ele. Quem não gostaria de tal poder avassalador que os tornaria quase intocáveis? Aposto que se tivessem a chance, a maioria pularia na oportunidade de aprender a aura de selamento demoníaco. Infelizmente, apenas muito poucas pessoas podem aprendê-la, muito menos empunhá-la. Um sorriso frio surgiu de repente no rosto da líder suprema Dena enquanto ela continuava. Tem certeza de que não os aniquilou por ciúmes porque você não foi capaz de aprendê-la sozinho? O Ancestral Supremo tremeu com suas palavras e acusação. Isso é uma acusação sem base. Nada além de calúnia. Ele gritou com uma voz enfurecida, seu rosto corado de vermelhidão. Você é muito terrível em controlar suas emoções para alguém que já foi líder supremo. Não admira que você não pudesse conter seu ciúme e os matasse. O Ancestral Supremo tremia sem parar, os punhos cerrados tão fortemente que o sangue pingava de seus nós dos dedos. No entanto, mesmo quando a raiva o empurrava para a beira, ele não ousou atacar a líder suprema Dena. A líder suprema Dena suspirou. Acho muito óbvio que nenhum de vocês será capaz de me derrotar, então não vamos perder tempo ou energia lutando. Após uma breve pausa, ela acrescentou. Para ser franca, como está apenas minha segunda vez nesta forma, não serei capaz de controlar minha força adequadamente.
então haverá muitas baixas se lutarmos. Yuan então falou, na verdade, viemos aqui para falar com o líder supremo. Vocês foram os que armaram esta emboscada e nos atacaram primeiro. Você, o ancestral supremo finalmente notou Yuan e estreitou os olhos, achando seu rosto estranhamente familiar por alguma razão. Quem diabos é você? Meu nome é Yuan, e eu sou apenas o gado dela. Yuan apresentou-se como o gado da líder suprema Dena. O gado dela? O ancestral supremo repetiu com uma voz estupefata. Eventualmente, ele saiu de seu transe e disse à líder suprema Dena, mesmo que não possamos derrotar você e provavelmente pereçamos por suas mãos, não permitiremos que uma peste como você exista fora do Vale Carmesim Privado. Ele levantou o braço, apontando direto para o céu. Este é nosso aviso final. Retorne ao Vale Carmesim Privado e permaneça lá por uma eternidade ou enfrente nossa ira. Então, todos vocês podem morrer. A líder suprema Dena respondeu calmamente. O ancestral supremo rangeu os dentes e começou a baixar o braço, gritando, Ata, espere. Uma voz calma ressoou de repente. Ouvindo esta voz, o ancestral supremo imediatamente fechou a boca e congelou seus movimentos. Líder supremo. O conselheiro supremo quase chorou lágrimas de alegria após sentir sua presença. No momento seguinte, uma figura masculina desceu do céu, e todos os demônios ali baixaram a cabeça para curvar-se diante dele. Yuan estreitou os olhos para o recém-chegado, um demônio alto e musculoso. Diferente do ancestral supremo ou do conselheiro supremo, ele não possuía semelhança humana. Sua pele era de um cinza escuro, seus olhos eram pretos como breu, e 6 chifres pretos sentavam em sua cabeça como uma coroa demoníaca serrilhada. Todos vocês baixem a guarda e saiam. Não há necessidade de mortes inúteis, e eu, sozinho, serei mais do que suficiente para lidar com ela, disse o líder supremo em um tom frio. Atendendo aos seus comandos, todos os demônios, exceto o ancestral supremo e o conselheiro supremo, deixaram a cena. Esta é nossa primeira vez nos encontrando, nono. Eu sou o 14º líder supremo, Grant. O líder supremo Grant estreitou o olhar para ela e continuou. Eu entendo porque você foi chamada de a líder suprema mais forte da história. Com tal aura avassaladora, você realmente merece tal título. Apesar de a aura da líder suprema Dena claramente superar a sua própria, o líder supremo Grant não demonstrou qualquer sinal de preocupação em seu rosto. Quando o conselheiro supremo notou isso, ele imaginou se o líder supremo Grant tinha contatado com sucesso o deus demônio e recebido algum tipo de orientação. Se você vai me dizer para retornar ao Vale Carmesim Privado, então pode poupar seu fôlego, a líder suprema Dena então disse. Capítulo 2419. Retornar ao Vale Carmesim Privado. O líder supremo Grant deu uma risada fraca, quase como se achasse divertido. Então, ele disse com uma voz fria, a única razão pela qual você foi banida para o Vale Carmesim Privado foi simplesmente porque ninguém podia matar você. A líder suprema Dena estreitou o olhar para suas palavras sinistras e perguntou, você está insinuando que alguém é capaz de me matar agora? Quem poderia ser esse indivíduo? Você? Não há necessidade de insinuações porque estou dizendo diretamente que posso matar você, então não há necessidade de você retornar ao Vale Carmesim Privado. Palavras ousadas para alguém que é apenas um pouco mais forte que o ancestral supremo. Ela zombou. De onde vem sua confiança? Um sorriso surgiu lentamente no rosto do líder supremo Grant enquanto ele respondia. Antes de responder a essa pergunta, deixe-me perguntar quantas vezes você falou com o deus demônio? O deus demônio? A líder suprema Dena franziu a testa, imaginando se sua confiança tinha algo a ver com isso. Eu só ouvi a voz dele, então não posso dizer que já falei com o deus demônio antes. Você está alegando que já falou? Não apenas falei com o deus demônio, mas ele até apareceu diante de mim. O quê? Não apenas a líder suprema Dena, mas até o ancestral supremo e o conselheiro supremo exclamaram em choque com suas alegações. O deus demônio nunca tinha aparecido diante deles antes, então este era um evento sem precedentes. Sei como era a aparência do deus demônio? O ancestral supremo perguntou. Eu não ousei olhar para ele, então não posso dizer, ele disse enquanto balançava a cabeça. Você não viu? Ainda assim alegou que ele apareceu diante de você? A líder suprema Dena usou uma expressão suspeita em seu rosto. Só porque não olhei para ele, não significa que não pude sentir sua presença bem diante de mim. Então, sobre o que vocês conversaram? Honestamente não muito se é que conversamos sobre algo. No entanto, ele me concedeu algo. O líder supremo Grant levantou lentamente seu braço direito, e uma energia profunda e de outro mundo começou a surgir de seu punho cerrado. Contemple. Este é o poder que o deus demônio me concedeu. Isso é. A líder suprema Dena estreitou os olhos para a energia familiar. Então ela olhou para Yuan para ver sua reação. Essência eterna. Não é semelhante, mas fundamentalmente diferente. Também é semelhante ao que Dena replicou, mas muito mais refinada. Yuan murmurou para si mesmo enquanto analisava a energia. Não era essência eterna real, e comparada à replicação da líder suprema Dena, era muito mais completa e poderosa. É semelhante, mas não é a mesma, Yuan disse à líder suprema Dena um momento depois. A líder suprema Dena então disse ao líder supremo Grant, esse é um poder novo e sofisticado que você adquiriu do deus demônio. Mas isso não significa automaticamente que você será capaz de me matar. Por que não colocamos isso à prova? O líder supremo Grant entrou subitamente em ação, desencadeando seu novo poder contra ela. A líder suprema Dena zombou friamente e contra-atacou, encontrando seu golpe com sua própria força. Infelizmente, ela não podia usar sua essência eterna replicada como a maldição fazia enquanto controlava seu corpo. Então ela só podia responder com a força de um deus absoluto. Quando suas energias se chocaram, o ataque da líder suprema Dena conseguiu durar um segundo inteiro contra a essência eterna falsa do líder supremo Grant antes de se despedaçar. Vendo isso, a líder suprema Dena, que não estava usando sua força total, desencadeou ainda mais poder. Durante o próximo choque, a líder suprema Dena foi capaz de anular a essência eterna falsa do líder supremo Grant, surpreendendo-o muito. Então não será fácil matar você mesmo com os poderes do deus demônio, hein?
como pensei. Você realmente merece ser chamada de monstro. O líder supremo Grant, que também estava usando apenas uma parte de seu poder recém-descoberto, começou a aumentar sua produção. Enquanto isso, o Conselheiro Supremo e o Ancestral Supremo voltaram sua atenção para Yuan, que tinha sido um espectador este tempo todo. O que vocês estão olhando? Não me digam que querem lutar comigo. Yuan notou seus olhares e virou-se para falar com eles. Você tem me irritado há algum tempo, seu pequeno bastardo. O Ancestral Supremo rosnou, cerrando os punhos. Eu tenho. Não me lembro de ter feito nada para incomodar você, Yuan comentou com uma sobrancelha levantada. No entanto, não foram as palavras de Yuan que o provocaram. Em vez disso, foi aquele rosto estranhamente familiar que fez sua pele arrepiar por alguma razão. Eu ainda não me esqueci dos 2 subordinados meus que você matou, disse o Conselheiro Supremo. Quantas vezes tenho que dizer que eles pereceram por causa de suas próprias ações antes que entre nesse seu crânio grosso? Yuan suspirou, balançando a cabeça. Você é extremamente arrogante para um mero deus falso de primeiro nível. Sem aquela peste protegendo você, estou surpreso que você ainda se atreva a abrir a boca. O Ancestral Supremo zombou com desdém. Eu posso ser um deus falso de primeiro nível, mas isso é mais do que suficiente para lidar com uma formiga como você, Yuan disse com um sorriso calmo. O quê? O Ancestral Supremo franziu a testa. Sem outra palavra, ele apontou um dedo para Yuan e murmurou, manipulação de sangue. Um jato concentrado de sangue estourou da ponta de seu dedo, lançando-se em direção a Yuan como um fluxo de água de alta pressão. Uma aura avassaladora explodiu abruptamente do corpo de Yuan enquanto ele ativava o despertar demoníaco, sua presença terrível engolindo instantaneamente toda a área. É manipulação de sangue. Assim que o feixe de sangue do Ancestral Supremo estava prestes a perfurar a testa de Yuan, ele se dividiu abruptamente em 2 fluxos e moveu-se ao redor de sua cabeça, errando completamente. O quê? O Ancestral Supremo gritou quando viu a transformação de Yuan. Ele tinha conhecido incontáveis demônios em sua vida, mas nunca um com uma aparência como a de Yuan, sem mencionar sua presença terrível que superava até mesmo a da líder suprema Dena. Quem diabos é você? O Conselheiro Supremo perguntou. Eu sou apenas gado, Yuan disse calmamente. Ele então virou-se para encarar o Ancestral Supremo e disse, eu não ia fazer nada com você, mas já que você fez questão de me atacar primeiro, talvez eu deva vingar os seladores demoníacos que você assassinou por ciúme. Capítulo 2420. Apesar de dizer que queria vingar os seladores de demônios mortos pelo Ancestral Supremo, na verdade, isso era apenas uma desculpa para Yuan testar sua nova forma demoníaca. Bastardo arrogante, vamos ver se você ainda terá coragem de falar depois que eu acabar com você. O Ancestral Supremo rugiu enquanto investia contra Yuan. Manipulação de sangue. O Ancestral Supremo invocou uma lança longa com seu próprio sangue. Manipulação de sangue. Uma espada carmesim formada de sangue apareceu nas mãos de Yuan. Como ele queria testar os limites de sua nova transformação, bem como sua nova habilidade de manipulação de sangue, Yuan decidiu lutar contra o Ancestral Supremo sem usar qualquer aura de selamento demoníaco. Ha. Que tolice a sua me desafiar, eu que costumava ser um governante supremo com manipulação de sangue. O Ancestral Supremo riu enquanto empurrava sua lança carmesim diretamente no rosto de Yuan. Tolo, Yuan murmurou, balançando sua espada carmesim para encontrar o golpe. Chá. No instante seguinte, a lâmina de Yuan cortou a lança de forma limpa em 2. Ha. O Ancestral Supremo quase engasgou com sua própria risada enquanto encarava sua arma destruída em descrença. O quê? A manipulação de sangue dele é ainda mais forte que a do Ancestral Supremo? Como isso é possível? Os olhos do Conselheiro Supremo quase saltaram de suas órbitas. No reino demoníaco, a manipulação de sangue era a técnica mais básica e difundida, transformando o próprio sangue em poder. Era semelhante aos cultivadores usando manipulação de Qi, mas em vez de controlar a energia espiritual no ar, eles controlavam o sangue em seu corpo, o que só é possível por causa de sua regeneração. No entanto, seu poder dependia fortemente da força da linhagem de alguém, e aqueles com a linhagem mais forte naturalmente manejavam a arte mais forte. Como um ex-governante supremo, o Ancestral Supremo naturalmente possuía uma das linhagens mais fortes do mundo, e a linhagem de todo governante supremo era ainda mais fortalecida durante seu ritual de sucessão. Por essa mesma razão, ele ficou totalmente atordoado ao ver um Zé Ninguém superá-lo na manipulação de sangue. Eu me recuso a acreditar que a manipulação de sangue dele é mais forte que a minha. Deve ter sido um golpe de sorte. O Ancestral Supremo imediatamente invocou outra lança, uma que parecia diferente. Sua cor era um carmesim mais escuro, e sua superfície era brilhante e endurecida como aço forjado. Clang. Quando eles se enfrentaram novamente um momento depois, nenhuma das armas se despedaçou. Para os espectadores pode ter parecido um empate, mas o Ancestral Supremo sabia que havia perdido. Mesmo depois de refinar sua manipulação de sangue com outra técnica, ele ainda não conseguiu superar a manipulação de sangue comum de Yuan. Sem o conhecimento do Ancestral Supremo, esta era a primeira vez que Yuan usava a manipulação de sangue, então ele estava essencialmente lutando contra um novato completo. Esse é um truque legal. Deixe-me ver se consigo fazer isso, Yuan disse. No instante seguinte, sua espada carmesim tornou-se brilhante e muito mais refinada. Você? Antes que o Ancestral Supremo pudesse terminar de falar, a lâmina de Yuan cortou sua lança e depois seu corpo, separando sua cabeça de seu pescoço. O Ancestral Supremo rapidamente se distanciou de Yuan enquanto seu corpo se regenerava. Então você pode fortalecer sua manipulação de sangue com Qi Celestial dessa maneira, hein? Obrigado pela orientação, Yuan comentou com um sorriso logo depois. O Ancestral Supremo ficou em silêncio por um batimento cardíaco, depois começou a tremer de raiva. Então uma aura avassaladora irrompeu de seu corpo, surgindo com uma força que lembrava o Qi Celestial, porém claramente muito superior. Esse é o poder de um deus absoluto, hein?
Um sorriso fraco e animado surgiu nos lábios de Yuan. Depois de lutar e matar muitos deuses verdadeiros, e até mesmo enfrentar Eternos, Yuan tinha uma compreensão sólida das capacidades de um deus absoluto. Ele estimou a força do Ancestral Supremo em aproximadamente 30% do verdadeiro poder de Saruk, longe do suficiente para competir com o Eterno, mas mais do que suficiente para aniquilar qualquer coisa abaixo deles. Eu nem conseguia competir com Saruk a 20% de seu poder naquela época, mesmo usando Essência Eterna. Vamos ver como me saio contra 30% agora, sem Essência Eterna ou aura de selamento demoníaco, Yuan pensou enquanto se preparava para o ataque do Ancestral Supremo. No entanto, o Ancestral Supremo não atacou imediatamente. Em vez disso, ele usou manipulação de sangue para se envolver em uma armadura carmesim da cabeça aos pés, assumindo a aparência de um cavaleiro vermelho sangue. Eu peguei leve com você por causa do seu cultivo, mas parece que subestimei você severamente, então lutarei contra você com minha força total agora. O Ancestral Supremo declarou enquanto apontava sua lança para Yuan. Estou tão assustado. Yuan comentou com uma voz sarcástica. Morra. Sem aviso, o Ancestral Supremo usou manipulação do vazio para iniciar seu ataque. Felizmente, Yuan havia treinado sua manipulação do vazio antes de chegar à Cidade de Sangue, ou então ele não teria conseguido acompanhar os movimentos do Ancestral Supremo. Clang. Yuan conseguiu bloquear o golpe do Ancestral Supremo vindo do vazio, mas sua espada se despedaçou após a troca. Sem hesitar, ele simplesmente formou outra lâmina com manipulação de sangue. Essa também quebraria durante o próximo confronto, mas a cada repetição sua proficiência crescia, e cada nova espada surgia mais forte que a anterior. No entanto, após centenas de trocas e espadas depois, Yuan percebeu que sua manipulação de sangue refinada com Ki Celestial não estava nem perto de competir com o poder de um deus absoluto. Então ele tentou outra coisa. Despertar do Dragão Absoluto. Pela primeira vez, Yuan ativou 2 despertares de uma só vez. Sua aura desapareceu por um batimento cardíaco, depois surgiu várias vezes mais forte. O cristal prismático em seu peito brilhou com luz dourada, seu olho direito tornou-se dourado, e escamas brilhantes se espalharam por seu corpo, formando uma armadura dourada radiante. Que diabos ele acabou de fazer? O Ancestral Supremo congelou no meio do ataque, encarando Yuan em perplexidade. Sua aura agora carregava uma ferocidade distintamente bestial, como se ele mesmo tivesse se transformado em uma besta. Yuan examinou seu corpo com deleite e satisfação. Isso funcionou melhor do que eu pensava. Não, eu nem tinha certeza se isso funcionaria. Ele sorriu internamente. Fim do vídeo.